pra facilitar na sua vida. São várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Mantenha as caixas d'água cobertas e protegidas com telas. Sanasa e você, juntos contra a dengue. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Fluminense Vasco, para rolando 40 segundos de já para definição de quem avança para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Corinthians há pouco venceu nos pênaltis porque perdeu no tempo regulamentar por 2-1 de virada, mas aí levou para os pênaltis. Foi Hugo Souza o grande vitorioso. E eu adianto a você, ouvinte do microfone da Bandeirantes, Luiz Fabiani, Bruno Migliosi,
repórteres da Bandeirantes estão na Neoquímica Arena a qualquer segundo, trazendo para você o pós-jogo, trazendo para você todas as entrevistas, personagens passando na zona mista. Gabigol tem que se explicar, não saia, não desconecte a Rádio Bandeirantes. Tudo de Fluminense Vasco. Paralelamente com Corinthians na final da Copa do Brasil e Cruzeiro. Fluminense e Vasco já trocam passes no campo de defesa. Valendo vaga na final da Copa do Brasil. Tá tudo pronto, já começa o jogo. Paulo do Vale vai trazer as escalações do primeiro jogo. 2-1 pro Vasco. Venceu de virada, um golzinho de vantagem pro Cruz Maltino. Estádio do Maraca completamente lotado. Vale vaga na final. Boa noite a você, Paulo do Vale, trazendo já a escalação do Fluminense na pedra. Tudo bem, do Vale? Tudo bem, Martelli. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. O Flusão de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Nonato, Lúcio, Canóbio, Serna e EV. Você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0, comecinho de jogo, Fluminense Vasco. Vascos com seu primeiro uniforme tradicional de preto e branco, Cruz Maltino. O Fluminense com seu tricolor, o tricolor tradicional das Laranjeiras. 2:20 jogados deste primeiro tempo. Eu quero a escalação do Vasco no primeiro jogo. Estádio dividido também, mas entre aspas, mando do Vasco. Venceu de virada. Tem a escalação do Vasco. Paulo do Vale. De Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Pumita Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, André Gomes e Rayan. Jogo parado no campo de defesa na meia esquerda. Primeiro toque na bola, chegava para fazer o domínio Barros. Barros está sentindo. Quem é que está apitando o jogo, hein, do Vale? Arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Goiás, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, Bruno Rafael Pires e no VAR ele, Wagner Riway. 3 minutos jogados no primeiro tempo, Vasco 0, Fluminense também 0, jogo de volta. Cláudio Zaidan, na análise do microfone da Bandeirantes, opinião de muita, mas muita competência. Essa história de mando no Rio praticamente não existe, né? Os caras dividem, 50% estádio, primeiro mando do Vasco, segundo jogo, mando do Flu, mas também 50% de estádio. Aí não tem gol fora, é um Maraca lotado do jeito que a gente gosta. Cláudio Zaidan, na análise do microfone da Bandeirantes, mas antes o palpite é sempre dele. Alô, Manuel Zaidan. Boa noite, Manuel. Quanto é que vai ser o jogo, Manuel? 3-0 Fluminense. 3-0 Fluminense, rapaz. Que é gol, hein, Zaidan? Interessante, ô Martelli, boa noite pra você, pro Paulo do Vale, pro Coen, pra toda a equipe aí. O interessante nessa história é que, de fato, o estádio é neutro em tese. Por que em tese? Porque o Zubeldia pode dizer para os jogadores, deve ter dito, olha, como mandantes, estamos invictos no Maracanã. Mais do que invictos, ganhamos sempre como mandantes, desde que eu cheguei. Olha o Vasco aí. Vasco pro campo de ataque, desce pela ponta direita, tentou escapar, veio o chute, a gol no centro do gol. Descida de Rayan, pancada, ele é veloz. Ele puxa contra-golpe, ele está renovado com o Vasco. Fábio para fazer a defesa aí, PDV. O grande nome desse time do Vasco, né? O grande nome também da virada vascaína no jogo de ida, já mostrando a que veio no Maracanã. Placar de 0-0, 4, quase 5 minutos jogados deste primeiro tempo no estádio do Maracanã. Se ligado no FM 90.9, na faixa estendida 86.3, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Clássico Carioca, vale vaga na final. Primeiro jogo, 2 pro Vasco, de virada, hein? Verrete marcou no finzinho. Fluminense 1. Com esse resultado, o Vasco está na final para enfrentar o Corinthians na quarta-feira e no domingo. Timão que passou pelo Cruzeiro nos pênaltis 5-4. O herói Hugo Souza, Cássio pegou 1, Hugo Souza pegou 2. Corinthians perdeu por 2-1 no tempo regulamentar. Ulisses Costa transmitiu o jogo. Fabiane e Milhose estão comigo a qualquer momento. A coletiva dos técnicos e quem passa na zona mista. É isso, Fabiane, boa noite. Isso, Martelli, posicionados na parte interna da Neoquímica Arena, porque daqui a pouco o Dorival Júnior vai falar com a gente, claro, que a gente vai trazendo durante o jogo de Fluminense e Vasco. O Milhose está antenado também na zona mista de Cruzeiro e Corinthians, bons personagens para falarem com a gente. Luiz Fabiane, Bruno Milhose, ambos repórteres da Bandeirantes. Boa noite a todos ligados do microfone da Bandeirantes, trazendo a qualquer momento. O Dorival vai falar e tem que falar. Gabigol também, se for responsável, tem que falar, perdeu um pênalti. Capriotti disse muito bem aqui. No momento da condução, bateu para perder o Gabigol, que tem futuro indefinido, bateu para perder.
ou não, Cláudio Zaidan? Porque bateu mal, Não. mas o mérito foi do Hugo Souza, não Bateu dá para mal. tirar o mérito do goleiro. De jeito nenhum. Ele bateu mal, bateu. Mas não tem essa de quis errar, não. Imagina. O cara tá lá, ele quer fazer. Se é pra ir embora, se não é pra ir embora, mas ele quer fazer. Imagina se o cara vai fazer uma vingancinha dessa. Nada a ver. Bateu muito mal. O Gabigol já errou cerca de 10 pênaltis. Isso acontece, né? Bateu mal, muito mal. Agora, o Fluminense tem uma defesa muito melhor que a do Vasco. Mas eu acho que o Dorival escolheu o Vasco como oponente ideal. De jeito nenhum. O ataque do Vasco é muito perigoso e muito rápido. O Ryan, que é o melhor jogador do time, disparado. E claro, o Nuno Moreira, um jogador aplicado, também rápido. E não é fácil marcar o ataque do Vasco. Um time bem organizado pelo Diniz, mas tem um problema crônico no sistema defensivo, que não é tático, é de qualidade. A defesa do Vasco é ruim, meu caro Martelo. Placar de 0-0, 7 minutos jogados deste primeiro tempo. Fluminense e Vasco, duelo por uma vaga, a última na final da Copa do Brasil. Jogo parado, falta para o Fluminense bater. Everaldo derrubado do círculo central do gramado. Ative efeito estrela, acessa o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e no instante. Comecinho de jogo para você curtindo no microfone da Bandeirantes do Maracanã. Por enquanto, Fluminense e Vasco 0-0, vem Flu. Levantamento, Everaldo testou pro gol nas mãos do Gordinho. Vai tranquilo, Léo Jardim foi pro chão, foi bonito, mas foi fraco do Vale. O Everaldo que tá numa crise aí, não consegue marcar gols, veste a 9 do Fluminense desde agosto sem marcar e realmente, né, pouquíssimo inspirado nessa tentativa de cabeçada fácil para Léo Jardim. Começo de jogo no Maracanã. 0-0, Martelli. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série Já. Placar de 0-0, 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Fluminense e Vasco duelam pela vaga na final da Copa do Brasil. Coringão já tá lá, tá esperando você ligado na Bandeirantes, né? Fibra 90.9. Toma a distância, vai pra cobrança. Sem pressa o goleiro Léo Jardim, a tendência é essa. Vasco amargue mais um pouco o jogo, né? Tá com o placar embaixo do braço. Léo Jardim, inteiro de laranja. Quebra para o campo de ataque, toca de cabeça, corta a marcação do Fluminense, volta para a esquerda para Guilherme. Ele tentou lançar a frente, não consegue, domínio Serna. Recomeça o Vasco no campo de defesa na meia direita. Cuesta, ergue a cabeça, sai para o jogo tranquilamente com Robert Renan. Renan tá livre de marcação pela meia esquerda, ele vai-se embora para a equipe do Vasco, sobe a marcação do Fluminense. Renan por dentro, se apresenta Nuno Moreira. Moreira pela meia esquerda, escapou da marcação para Coutinho. Coutinho pedalou, balançou, voltou para Moreira, tentou adiantar. Canóbio vem por baixo. Samuel Xavier, Canóbio. Os dois saem jogando no campo de defesa. Fluminense vacila. Samuel Xavier perdeu na ponta esquerda, escapou, é para cartão. Uma chegada forte na meia esquerda. Uma pancada. Opa, aí sim o Wilton. Acerta o Wilton Pereira Sampaio no cartão amarelo do Samuel Xavier. Chega forte na descida do Vasco na meia esquerda e mereceu, hein, do Vale. Em cima do André Gomes, o Martelli, porque o André Gomes consegue escapar muito bem, né, do Samuel Xavier e depois toma ali um pontapé, essa é a verdade, né? Camisa 11 da equipe do Vasco da Gama toma um pontapé do Samuel Xavier, não tinha como, né? O Wilton não tinha outra opção a não ser mostrar o cartão amarelo, primeiro do jogo. Samuel Xavier amarelado pelos lados do Fluminense. Cláudio Zaidan, merecido o cartão. Merecidíssimo. Agora é uma exceção, né, cara? Os jogadores do Vasco pediram amarelo, cercaram o árbitro. Ele deu amarelo, os do Fluminense cercam o árbitro. Deixa o árbitro trabalhar, né? Falta pro Vasco bater pela meia esquerda. Coutinho toma distância, relógio marca 10 minutos jogados do primeiro tempo. No capricho, hein? Na qualidade. Na boa perna direita, no 10 e faixa, o capitão Coutinho. Preocupação lá pro meio da grande área. Coutinho autorizado. Partiu, bateu em cima da barreira, em cima do Samuel Xavier. Narrador secou na qualidade de Coutinho. Pega mal na bola, mas corta a marcação mal. Voltou pro Vasco, cruzamento. Thiago Mendes pro meio da grande área. René. Vai Renan no alto, no campo de defesa do lado esquerdo. Atropelado, René. René atropelado pelo Robert Renan. E com falta, hein, do Vale. Com falta. Inclusive o Bandeirinha vai lá para conversar com o René, ó. Depois da jogada, o próprio Bandeirinha sai ali da posição dele para conversar com o René, acaba marcando a falta para a equipe do Fluminense e agora o Wilton autoriza por ali a cobrança.
0-0, jogo quente no Maracanã. O Vasco no agregado vai vencendo 2-1. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, semifinal, jogo de volta no estádio do Maracanã. Relógio marca 11 jogados do primeiro tempo. Vale vaga na final. Maracanã lotado. Fluminense 0. Vasco também 0. Jogo de ida 2-1, tá dando Vascão da Gama. No QG de Esportes da Bandeirantes, boa noite a você no plantão. Fala, Xará, tudo bem? Pedro Cohen. Fala, Martelli, ótima noite para você e para todo mundo que nos acompanha. E quem passar aí está na final para encarar o Corinthians. Primeiro jogo da final na Neoquímica Arena, dia 17 de dezembro, próxima quarta-feira. E a grande decisão no próximo domingo, dia 21 de dezembro, no Maracanã, independente de quem passar, Vasco ou Fluminense. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre, contra-golpe pro Vasco na meia esquerda, boa fita, escapou André Gomes na entrada da grande área, bateu no gol, sensacional, Fábio, espetáculo a defesa do Fábio, veterano, 45 anos, no fino da bola, Andrés Gomes escapou, meia-lua, bateu no ângulo esquerdo, Fábio se estica todo com a ponta da luva esquerda, bota em escanteio, incrédulos os jogadores do Vasco, um espetáculo, uma pintura de defesa, Fábio, torcedor do Flu, Fábio, torcedor do Flu, escanteio pro Vasco, que isso do Vale, defesaça do Fábio do Vale. Tem goleiro com seus 20 e poucos anos que não chegaria nessa bola, Martelli. O Fábio realmente é um fenômeno, né? E a jogada do André Gomes também foi muito bonita, né? Buscando espaço, visando o ângulo do Fábio, total mérito do camisa 1 experiente da equipe do Fluminense, um dos maiores goleiros do país. E agora já está o Felipe Coutinho ali para a cobrança do escanteio. O Vasco quer ampliar a vantagem no Maracanã. Cláudio Zaidan que fala no microfone da Bandeirantes, vem escanteio pro Vasco bater na ponta direita pro grande Rubão Professor, valeu Rubens Santos, arrebentando como sempre, escanteio pro Vasco bater na ponta direita, toma de distância, vai pra cobrança Coutinho, jogadores lá pro meio da grande área, Canóbio tá apontando o dedo na cara do Wilton Pereira Sampaio, por quem? Coutinho autorizado, levantou fechado, toque pro gol, Fábio de novo. Se agiganta, Fábio, era escanteio, hein? Juiz dá tiro de meta, hein, do Vale? Na jogada do Nuno Moreira, né? Ele estava por ali, ele inclusive se abaixa para tentar a cabeçada, ele quase que disputa ali com o Fábio na primeira trave e depois fica reclamando porque é uma jogada embolada por ali, depois do escanteio e antes a grande defesa do Fábio, Martelli. Fala, Zaidan! Bom, duas coisas. Uma, eu reclamava há pouco dos jogadores encherem a paciência do árbitro, né? Agora, o Bandeirinha, naquela falta cometida pelo Robert Renan, ele beneficiou o infrator. Por que ele fez a falta? Para impedir um contra-ataque, sendo que ele, zagueiro, estava lá no ataque. Aí o Bandeira retarda a cobrança e permite que o Robert Renan volte para a defesa, até que a falta seja cobrada. Ele beneficiou o infrator, um erro primário de arbitragem. E outra coisa, Tite e Dunga pisaram na bola com o Fábio, hein? Tinham que ter levado o Zaidan em alguma oportunidade, você fala dos ciclos, né? O Dunga teve um, o Tite teve dois. O Fábio tinha que ser mais valorizado na sua visão, Zaidan. Teria de ter ido para a seleção, agora não mais. O Dunga falou para o nosso amigo Milton Neves, não, sabe o que é? É que parece que ele tem uma dor crônica nas costas. Isso em 2010. Tem mesmo, ó. Aos 45 tá aí, como disse o Paulo do Vale, voando mais que os garotos. Tô vendo o problema crônico dele. Pô, se ele tem essa dor aí, Zaidan, eu também quero, hein? Se vai chegar assim com 45, eu também quero, viu, Zaidan? Pisaram na bola, Martelo. Tite e Dunga. Principalmente o Dunga. 15-30 jogados desse primeiro tempo. Cláudio Zaidan relembra muito bem, não foi para a seleção brasileira. Fábio, eterno goleiro do Fluminense. Passagem no Cruzeiro, hein, Fabião? Eterno goleiro do Cruzeiro também. Cruzeiro que mais cedo perdeu nos pênaltis. Será que Fábio teria sido diferente? Cássio pegou um. Hugo Souza pegou dois. Gabigol perdeu. Yuri Alberto também perdeu. Corinthians na final da Copa do Brasil, quarta-feira, transmissão da Bandeirantes, 9h30 da noite no domingo no Rio de Janeiro. Já vou para a Neoquímica Arena, hein? Luiz Fabiani, Bruno Minhoz também por lá.
Você sabe, para trazer todas as palavras dos personagens de Corinthians e Cruzeiro. Desce Vasco para o campo de ataque, na ponta direita, domina Paulo Henrique, livra para a linha de fundo, Emerson cruzar, voltou a jogada na entrada da grande área, para Coutinho, Coutinho gira frente à marcação, recua um pouquinho mais atrás para Barros, Barros domina o trabalho, Vasco no campo de ataque, vencendo no agregado 2-1, tá 0-0 no placar de jogo. Grupo Souza Lima, Eficiência, Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Robert Renan domina no campo de ataque pela meia esquerda, trabalha a bola de primeira por dentro. Thiago Mendes gira pela meia esquerda, Felipe Coutinho se apresenta. Marcação do Fluminense fechadinha no campo de defesa. 0-0 o placar do jogo. Robert Renan pede pela meia esquerda, de novo vem Thiago Mendes para Coutinho. Coutinho tomou falta forte do Calóvio, o juizão mandou seguir cruzamento, olha o Vascão, tirou. Bem posicionado, Freitas tira. Coutinho é perseguido e apanha em campo, viu, do Vale? Exatamente, né? E é um jogador que tem os problemas físicos, mas todo mundo sabe da importância, e o Freitas num corte providencial também por ali, né? Porque o Vasco, Martelli, domina o jogo até aqui no Maracanã e já tem a vantagem da primeira partida, virou 2-1 e por enquanto vai chegando à final para enfrentar o Corinthians. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Pela quarta zaga, trabalha a bola a equipe do Vasco. Cuesta, recua, entrada da grande área. Vem para o domínio de perna direita, quebra para o campo de ataque. Léo Jardim, na ponta direita, tentou chegar, brigou no corpo com falta. Bandeira para o jogo da falta do Nuno Moreira. Na meia direita, sente o René, sem cartão. Só falta, é isso, do Vale? Isso, e foi ali, me pareceu com o braço ali, ó. O René passe aí com o braço embaixo. Ele acerta ali a região da barriga do René, o Paulo Henrique. A arbitragem só deu a falta. Agora o Wilton Pereira está marcando várias faltas, o torcedor já não gosta, Fernando Diniz também, 18 jogados. Vamos ficar de olho no juiz, né, Zaidan? E olha, o Will tem uma coisa interessante, né? Ele já demonstrou em partidas internacionais, apesar daquele grave erro no jogo Inglaterra e França, mas ele já demonstrou que ele tem conhecimento técnico, ele aplica bem as regras e tal. Mas no Brasil, essa pressão toda parece desconcertá-lo. E aí ele acumula erros, né? Ele conversa demais. E já cometeu erros importantes. Você está lembrado daquele Inter e Corinthians? O Internacional não foi campeão brasileiro em 2020 por erros que ele cometeu naquele jogo. Se o Inter ganha aquele jogo, teria sido campeão. E o título ficou com o Flamengo, que perdeu o jogo para o São Paulo. Agora, ele conhece a regra, tem boa técnica, se posiciona bem no campo, mas parece que o ambiente no futebol brasileiro, essa pressão permanente, quase canalha que é feita sobre o árbitro, desorienta um pouco o Wilton, né, Marcão? Placar de 0-0, 19 minutos jogados, muito acima nesse começo de jogo. Deixa eu ver o Coutinho, ó, jogador do Fluminense cai. Thiago Silva aponta e já aponta para a substituição. Sem não, hein? Nonato. Parece problema no lado interno ali da coxa esquerda, não é isso, PDV? Exatamente, ó. E vem aí o Bernal. Bernal, camisa 5, vai entrar. Problema muscular, como você bem disse, na coxa do Nonato. Jogador que foi conquistando o espaço dele no Fluminense. Não vai dar. E aí o Zubeldia já conversa com o 5 Bernal. Problema grande já no começo do jogo para o Fluminense, hein? Tem que fazer uma mudança, não estava nos planos do Zubeldia. Jogo parado no Maraca, hein, Zaidan? O Nonato tem mais bola que o Bernal, né? Aliás, PDV, eu não sei se você tem essa informação. Me parece que o Hércules não está nem no banco. Não sei se ele teve alguma contusão, alguma coisa. Nem no banco, né? O Hércules, para mim, tem bola para ser titular, inclusive. Mas o Nonato é mais bola que o Bernal. O Bernal é mais jogo físico, né? Inclusive ajuda muito no jogo aéreo, porque tem mais altura, o Uruguai e o Bernal. Mas o Nonato faz falta. Mas faz muita falta o Hércules, né? Que não está nem como opção no banco hoje. No toque da Bandeirantes você confere, o Pouteirinho tá girando a bola rolando para você. Copa do Brasil, semifinal, estádio do Maracanã, é o jogo de volta. Clássico carioca na Bandeirantes, relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Fluminense 0. Vasco também 0.
Na Bandeirantes, o plantão é seu, fala Coen. Hoje também foi dia de futebol internacional, Martelli. Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Alavés e venceu pelo placar de 2-1. Os gols foram marcados por Mbappé e também o brasileiro Rodrigo. Com a vitória, o time merengue se aproxima do líder Barcelona. Agora o Real tem 39 pontos contra 43 do rival. 21:30 jogados deste primeiro tempo no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. Peças para carro, moto, caminhão, Nakata, marca líder em suspensão. Se a Nakata pode contar. Já Neoquímica Arena, vamos ouvir Dorival, fala na zona mista, também falam os personagens de Corinthians e Cruzeiro. O Timão está na final da Copa do Brasil, nos pênaltis, ganhou por 5-4 no tempo regulamentar. Ulisses Costa trouxe Corinthians 1. Cruzeiro 2, Gabigol perdeu o pênalti, Yuri Alberto também. Hugo Souza foi o herói da noite. As explicações pelo lado do torcedor mineiro, as explicações também pelo lado do torcedor corintiano. Já no microfone da Bandeirantes, antenados, Luiz Fabiani e Bruno Milhozzi na Neoquímica Arena. Chegamos à metade do primeiro tempo, outro jogo vale vaga na final, a última vaga a ser definida entre Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco jogam placar de 0-0. O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1. 2 pro Vasco, 1 pro Fluminense de virada. Flusão está jogando pelo campo de defesa. Samuel Xavier tenta ser jogando pelo campo de defesa. Trabalha para Martinelli pela meia direita. Só confirmando a alteração que pintou no Fluminense. Não deu mesmo, hein? Não deu mesmo pro Nonato, né, do Vale? Exatamente. Nonato, então, deixou o campo com a 16. Entrou o Bernal com a 5. Detalhe, o Hércules, um problema no músculo adutor da coxa esquerda. Dificilmente, mesmo o Fluminense passando, caso passe a equipe do Flu, o Hércules terá condição de jogar uma final. Opa, obrigado, PDV, pela informação aí. E o Hércules... O Hércules tem bola para ser titular, inclusive, né, Martelo? Eu ia falar isso, ó, numa dessas, o Hércules está no banco, na visão do Zubeldia, não é titular, para ele, né, para mim eu também gosto muito do trabalho do Hércules. Entrava Hércules e não Bernal. Melhor jogador na minha visão também, Zaidan. Concordo. E ele fez um grande Mundial, né? Ele entrou bem no Mundial, no time do Renato Gaúcho, né? Fez gol. Fez gol, inclusive, exato. 23 jogados deste primeiro tempo, Fluminense 0, Vasco também 0, Flusão que chegou à semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Everaldo chuta, Everaldo, leva para a linha de fundo, tentou cruzar a segunda trave, vem a zaga, Paulo Henrique tira, rebote do Flu, Serna na meia esquerda, não vale. Não vale mais nada, me parece impedimento marcado no ataque do Fluminense. Na descida do Flusão, na ponta direita, em velocidade, nossa, não estava, hein? Mesma linha. Mas tudo bem, faz parte, né? A bandeirinha errou. Hein, do Vale? Pois é, né? E aí o Everaldo também, um domínio, ele acaba perdendo o controle da bola. Restou o cruzamento pro camisa 9 do Fluminense. Faz tempo, hein? Desde agosto não marca um golzinho. O Everaldo, o EV. Jogo segue 0-0 no Maracanã. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vasco está vencendo no agregado 2-1, 0-0. Placar do jogo é jogo de volta, vale vaga na final da Copa do Brasil na Bandeirantes. Em efêmero 20.9 na faixa estendida 86.3. Pega legal o sonsaço da Bandeirantes. Desce para o campo de ataque, o Fluminense domina no círculo central do gramado, gira frente à marcação. Escapou do Biro, voltou para Bernal, Bernal para Martinelli. Martinelli pela meia esquerda, se apresenta a Costa ergue a bola no campo de ataque, quarta marcação do Vasco, tira. Recomeça o Vasco no campo de defesa, aos 25 minutos jogados deste primeiro tempo, do lado direito. Sai pela linha lateral, arremesso manual, está marcado no campo de defesa para o Flu, na meia esquerda. Aos 25 minutos jogados deste primeiro tempo. Fala do Vale. Só um detalhe, né? Você falou ali do Nonato de confirmar a alteração, mas o Nonato não saiu, tá? Não saiu, é porque a placa já estava ali. O Bernal já estava por ali também, mas a substituição não aconteceu. O Nonato pediu para ficar um pouco mais e está em campo. Está em campo então, o Nonato com a 16. Voltou, né? Ele sumiu um pouco, mas voltou. Exatamente. Ele estava fora do campo naquele momento, que a gente chamou a substituição, mas ele voltou para o campo. Voltou para o campo, apesar de ter pedido substituição, tá? Então, rabisca aí, viu, Martelo? Pois é. Eu assim... Sinceramente,
Não sei o que ele vai acusar, né? Porque parecia, quando é muscular, é difícil você manter, né? Mas tudo bem. Fica em campo Nonato, o Hércules não, né? O Bernal estava pronto, tirou o colete, subiu a placa, voltou a placa. É opção do treinador. Se ele opta assim, que permaneça com riscos o Beldia. Agora o outro lado também cai, hein? É o Ryan. Jogo não anda, não traciona, viu, DV? Viu, PDV? É o Ryan que tá caído, não é ele? Ele tá com a mão ali na região do abdômen, ó. Parece que tá sentindo um pouquinho. É mais uma situação de uma pancada. Então o jogo tá parado realmente, né, Martelli? A partida fica meio travada por ali neste momento, quase 27 minutos da primeira etapa, depois daquela movimentação mais intensa no primeiro momento, principalmente do Vasco da Gama. Agora a partida dá uma esfriada, fica picotada por enquanto, viu, Martelli? Olha, eu estava pronto para chamar a coletiva do Jardim enquanto o jogo está parado, lá na Neoquímica Arena, mas ela foi de flash pelo jeito, hein? Foi muito rápida a coletiva do Leonardo Jardim. Queria levar você, ouvinte da Bandeirantes, um pouquinho da palavra. A gente vai separar aqui, pelo que eu fiz de conta aqui no cronômetro, mas foi muito rápida a coletiva do Leonardo Jardim na Neoquímica Arena. O Fabiano está por lá para buscar a palavra, o Milhosa também. A gente vai ouvir o Dorival, vai ouvir também os personagens. Vou ver o Vasco. Ryan na entrada da grande área, desarmado. Thiago Silva. Que isso? Cirúrgico Thiago Silva no bote. Thiago Silva, hein? Que zagueiro é Thiago Silva. Foi bem para desarmar o ataque do Vasco. Já, portanto, personagens de Corinthians e Cruzeiro. Dorival vai falar, Bandeirantes vai mostrar para você. Fabiane tá por lá, Milhosa também. Foi rápida a mesma coletiva, pelo jeito foi rápida a coletiva do Dorival. É isso, do Dorival não, do Jardim, Fabiane? Do Jardim ainda não sei, o Martelli. Você tá esperando o Dorival, né? Eu tô aqui onde tá o Dorival, vou me atualizar e retorno para você. Acho que provavelmente foi isso, viu? Que eu sei que aí na Neoquímica Arena, no subsolo, as coletivas são separadas, não dá para acompanhar as duas ao mesmo tempo. E aí, inteligentemente, a reportagem Bandeirantes usa o Milhosa na zona mista e a coletiva do Jardim realmente é em outro lado. Pelo que eu fiz de conta aqui, é muito rápida. Estamos esperando o Dorival. 28 minutos jogados deste primeiro tempo, 0-0. É um pós-jogo junto com Vasco e Fluminense no microfone da Bandeirantes. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e no instante. Recomeça o Fluminense no campo de defesa, Martinelli. Trabalha a bola no campo de defesa, gira pela meia esquerda. Recomeça o Fluminense, tá perdendo no agregado por 2-1, 0-0. 0-0, o placar do jogo tá ficando fora da grande final. Se apresenta Nonato recuperado. A volta dos que não foram. Nonato não saiu, ficou pela meia direita para Xavier. Pra Canóbio, linha de fundo, bolão, vai apitar o gol, cruzou. Léo Jardim pegou. Se antecipa, Léo Jardim estica a mão direita, tira a quarta na chegada do Canóbio aí do Vale. Foi na enfiada de bola do Samuel Xavier pro Canóbio, né? E aí o Canóbio tenta o cruzamento com força, meia altura. O Léo Jardim estava ligado, espalma a bola para o meio da grande área. A defesa também ligada, consegue fazer o corte por ali. Num raro momento de chegada do Fluminense, hein? Na boa enfiada de bola do Samuel Xavier, o Canóbio acaba chutando ali para a defesa. Tentou o cruzamento. E aí o Léo Jardim espalma, faz a defesa por ali. O Milhosa me informa aqui no WhatsApp. Manda para mim, 10. Durou 10 minutos a coletiva do Léo Jardim. Mas muito pouco, hein? Claro que toda a mídia paulistana, né, em volta de Dorival, mas 10 minutos a coletiva do Léo Jardim. Pós-jogo de Corinthians e Cruzeiro. Fala, Milhosa, na Neoquímica Arena. Só para destacar, daqui a pouco na zona mista aqui em Itaquera, Hugo Souza vai parar para falar e o Matheus Bidu também pelos lados do Corinthians. Prioridade é sua, viu, Milhosa? Prioridade sua, Fabiane. Chamou, falou, trazendo os personagens dessa classificação histórica do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Gabigol teve a chance de converter o último pênalti, Hugo Souza perdeu. Aí nas alternadas deu timão. Canóbio domina pela ponta direita, tenta levar para a linha de fundo, atropelada, falta. Barros, hein? Gosta de uma confusão. Canóbio também. Falta pro Fluminense na ponta direita, como se fosse o escanteio. Falta pro Flusão para agitar o torcedor aí do Vale. E aí o Barros, ele faz a falta, né? E depois fica ali quase que fazendo um cavalinho no Canóbio. E aí é quando a arbitragem, até o Bandeirinha, tem de intervir por ali. E o clima do jogo é esse, né? De vez em quando os caras ficam meio enroscados por ali. A falta foi marcada anteriormente. Pode ser um bom momento para a equipe do Fluminense. E muita reclamação, né? Agora, mesmo com a falta para o Fluminense, o René fica ali pedindo o cartão para o Barros, que deu aquela enroscada com o Canóbio por ali.
Jogo parado, 31 minutos jogados deste primeiro tempo. Milton Pereira Sampaio amarra o jogo, mas é falta e foi falta. O Bandeira deu. Falta para o Fluminense bater na ponta direita. Cartão por reclamação, hein? Falou muito o ponta. O ponta do Vasco, hein, do Vale? É o Gomes, né? O André Gomes. Ele fica reclamando bastante. Tinha muita gente reclamando, né? Ele escolheu o André Gomes para mostrar o cartão, então mais um amarelo. Agora um para cada lado. André Gomes está amarelo. É porque reclamou em espanhol, né, PDV? Aí levou o amarelo. Exatamente. 31 e 30 jogados no primeiro tempo. Falta para o Fluminense bater na ponta direita. René toma distância, fecha da marcação do Vasco. René levantou o segunda trave. Toque de cabeça para o gol nas mãos de Jardim. Não, Jardim não, né? Esse é o outro. Léo Jardim, o goleiro no alto, faz a defesa. 32 jogados primeiro tempo. 0-0 placar do jogo. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar. Placar de 0-0, você curtindo, ligado no microfone da Bandeirantes. Acho que o Dorival tá falando lá na Neoquímica Arena, jogo parado no Maraca. É isso, Fabiani. Mas que vocês conhecem muito bem. Pidu também. Ele fez um trabalho exemplar até esse momento e eu não tenho dúvidas em afirmar. Vai ser um dos grandes nomes da área. Se já não o é, porque é um cara muito preparado. E eu só tenho a agradecer estar com um profissional desses ao meu lado. Boa noite, Dorival. Aqui, Gabriel Oliveira do GE. Sobre o Raniel e o Garro, né? Queria que você explicasse por que eles começaram na reserva, não tinham condições de jogar uma partida inteira, e também fizesse uma análise do quanto a entrada deles modificou a equipe ali no segundo tempo. Obrigado. Bom, primeiro, nós fizemos, juntamente com a nossa comissão, um plano de jogo, e talvez tenha sido, dentro desse ano, uma das poucas equipes que conseguiu neutralizar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Nós tínhamos um plano muito bem definido, jogadores acreditaram, executaram esse plano. Raniel e Garro, desculpem, tá caindo aqui. Raniel e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam num processo ainda de retorno, não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham, são dois jogadores de, não preciso pontuar nada a respeito. Agora eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve, de assumir como um dos capitães da equipe uma condição de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim eles estão percebendo que nós temos soluções. Nós apresentamos soluções aos jogadores. Hoje, o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior e não estava acontecendo. Mais Dorival no apito final daqui a pouco. Tem mais Dorival no apito final. Estão falando os personagens. É o pós-jogo do Rádio Brasileiro. Corinthians e Cruzeiro. Deu Corinthians. Fluminense no Maraca. Pressiona pra cima do Vasco. 35 minutos jogados. Tem mais Dorival no apito final. Já a palavra de Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro. Personagens estão passando na zona mista. 35 jogados do primeiro tempo nessa área do Maracanã. Fluminense 0, Vasco 0. Você não perde nada no microfone da Bandeirantes. Vale vaga na final da Copa do Brasil. A última, hein? No agregado tá 2-1 pro Vascão pra cima do Fluminense. Galera já passa na zona mista e é isso, Miniosi. Corinthians. Os anos se passaram, você hoje é titular do Corinthians. Qual foi o seu trabalho, o seu merecimento para chegar até aqui? Deixa eu ver a chegada do Fluminense na ponta direita, lançamento na linha de fundo, vai pintar o primeiro gol. Gol contra.
Paulo Henrique faz a festa do torcedor do Fluminense. O Flusão desce pela ponta direita. Samuel Xavier levou na linha de fundo. Canóbio cruzou a marcação, falhou, chegou, tocou de perna esquerda, Everaldo na trave. A bola sobra embaixo do gol. Ô Paulo Henrique, cotado na seleção, bom jogador. A bola no domínio dele, que isso, Paulo Henrique, de perna direita. Ele foi afastar, pegou na goiaba, pegou no calcanhar mal. Morre no teto do gol, na marca dos 36 minutos jogados do primeiro tempo, para a torcida do Fluminense pulsar, estremecer e vibrar. Foi mal, Paulo Henrique. Leva as duas mãos à cabeça, Paulo Henrique. Gol contra. Gol contra. Aberto o placar no Maraca. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco do Vale. Eu tenho a impressão, Martelli, que essa bola, o Serna já tinha passado dessa bola, porque depois dela pegar na trave, né, na tentativa do Everaldo, na boa tentativa do Canóbio, que faz um esforço danado ali num carrinho para servir o companheiro dentro da grande área, a bola pega na trave, e aí o Serna ia aparecendo, mas ele tenta dar um carrinho. Eu acho que ele ia passar da bola. E aí no susto, o Paulo Henrique não pega legal nela, né? Aquele toque ali meio desequilibrado, a bola sobe demais, pega a direção do gol, e aí o Paulo Henrique fica ali inconsolável, porque sabe que teve um grande ano, foi chamado para a seleção brasileira, eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, mas hoje acaba falhando. Um pouco de falha, um pouco de azar também. E o Fluminense empata no agregado, hein? Abre o placar no Maracanã, assim como no primeiro jogo, abre o placar o Fluminense, depois toma a virada. Por isso, no agregado 2-2 no jogo de hoje, 1-0 Flusão. Cai a vantagem do Vasco no gol contra de Paulo Henrique, mas eu jamais, Aidan, eu jamais imaginaria que ia sair o gol quando ela passa e chega no pé direito do Paulo Henrique. Até porque a gente estava ouvindo o Dorival. Estamos pegando os personagens de Corinthians e Cruzeiro lá na zona mista. O Paulo Henrique tinha o domínio da bola. Ele põe dentro do gol numa infelicidade e cai a vantagem do Vasco, hein, Zaidan? E foi surpreendido, né? Porque não é um cruzamento, é um chute do Everaldo na trave. E aí a bola bate na trave e vem em cima dele. Como ela vem pro pé direito, ele tenta bater com uma trivela, né? Só que ela bate no tornozelo, como você falou, na goiaba. E foi pro gol. Acho que ele falou, Everaldo, é assim que faz. Mas o Everaldo meteu na trave, ele foi surpreendido pelo lance, né? Agora, a comemoração é que foi tornada nebulosa ali, porque os dois times, o Fluminense, em vez de comemorar, e o Vasco, em vez de conversar para se ajustar, foi todo mundo para cima do árbitro, reclamando disso e daquilo. O jogo está muito nervoso, todo mundo quer mandar na arbitragem. Agora, a vez do Zubeldia, que aliás gosta muito de conversar com o quarto árbitro, né? É um hábito que ele tem. Ele vai lá reclamar disso e daquilo. O jogo está muito nervoso. E o Paulo Henrique ficou inconsolável, porque era uma bola dele, é o que você falou, bola à mercê dele, né? Mas ele pegou errado. Quando foi bater, ela tocou no tornozelo, mas ele se surpreendeu porque não foi um cruzamento. Foi uma bola na trave, na finalização do Everaldo, que não faz gol, como disse o PDV, desde agosto, né, Martelo? Placar de 1-0 pro Vasco. Agosto, hein? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Passa-se o tempo, hein? Opa, tem um vermelho para um cidadão da comissão técnica ali do Flu. 39 jogados, quase 40. Falta para o Vasco bater pela meia esquerda. Toma distância para a cobrança. Felipe Coutinho na ponta esquerda, levantou na segunda trave, Fábio no alto dá um soco na bola. Milhozzi chamando a central técnica do microfone da Bandeirantes para trazer os personagens de Corinthians e Cruzeiro, querendo trazer a palavra do Corinthians classificado para a final da Copa do Brasil nos pênaltis. Timão tá na final. Timão tá na final. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal da Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil, Maraca dividido. Clássico Carioca na Bandeirantes, 40 jogados, marca o relógio do primeiro tempo. Fluminense 1, Vasco 0. É jogo 2, primeiro 2-1, cai a vantagem, tudo igual.
Por enquanto, pênaltis na Bandeirantes. O QG de Esportes é seu, fala Pedro Cunha. Teve futebol europeu hoje também, Martelli. Na Inglaterra, o Tottenham perdeu por 3-0 para o Nottingham Forest e o Aston Villa venceu o West Ham por 3-2. O vice-líder da competição, Manchester City, visitou o Crystal Palace e fez 3-0. A maior ouvinte do microfone da Bandeirantes é a melhor, Érica Castelino, tá curtindo no microfone da Bandeirantes. Valeu, Érica. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Conte com alta performance e a segurança que só a amortecedora HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. Se pintar alguém na zona mista, pode falar. Hugo Souza daqui a pouco, Martelli. Pode chamar, show Milhose. Diogo Maza também da Neoquímica tá curtindo. Um abraço a você, corintiano, disse aqui quase morreu, calma. Toma um remédio da Neoquímica, daí pera pro coração, calma. 41 jogados desse primeiro tempo, 1-0 pro Fluminense pra cima do Vasco. O Leonardo Jardim já falou também, e numa coletiva express, uma coletiva rápida, 10 minutos apenas de coletiva. Falou o técnico do Cruzeiro, assim que a bola parar de rolar aqui, a gente coloca uma palavrinha. Gabigol não falou. Gabigol passou, Milhose? Passou batido com sua mala de viagem, não vai falar com ninguém o Gabigol. Com a sua mala do quê? Mala de viagem. Que susto. Perdeu o último pênalti, hein? Era só converter. Aí o Hugo Souza pegou, foi para as alternadas e deu timão. Hugo Souza, eu pensei que o Gabigol ia chamar a responsa, não chamou não. Vasco está jogando na coletiva, né? Na hora de falar, porque para bater só erra pênalti quem bate também, né? Vasco desce para o campo de ataque, Raia lançado, Fábio saiu, falhou. Thiago Silva vem por baixo e corta, põe para fora. Não sei se os jogadores do Flu estavam esperando impedimento, o fato é, Rayan sai na cara do gol, não fosse Thiago Silva, o Rayan tava com o gol aberto, hein, Dovali? Tava lá, né, o experiente acompanhando o moleque. O Thiago Silva realmente estava lá para salvar a lavoura e no lance anterior também, né, o Thiago Mendes, uma cotovelada para cima do Acosta, né, do Lúcio Acosta por ali. Vem pro campo de ataque, a equipe do Vasco na ponta esquerda, Puma Rodrigues tentou cruzar a linha de fundo, travado, Canóbio tira. Escanteio marcado pro Vasco bater na ponta esquerda aí do Vale. Pois é, né, na jogada ali, na tentativa do Pumita Rodrigues, o desvio no carrinho, bola pela linha de fundo, vem pro escanteio o Vasco da Gama, que tá perdendo o jogo no agregado e agora sai, o Acosta tá reclamando da cotovelada do Thiago Mendes. E aí o Wilton não quer saber não, ele até mostra ali o lábio, ó, tá cortado aqui. E toma o cartão amarelo, segundo cartão pro Fluminense no jogo. Já quero os pendurados, hein? Cartões não zeram, hein? Cartões não zeram pra final. Zaidan fala também já do lance da cotovelada, escanteio na ponta esquerda pro Vasco bater, cobrou o Coutinho. Coutinho bateu no Fábio de novo. O Coutinho chutou a bola fora da grande área, não teve tanta velocidade, mas ela foi colocadinha no canto esquerdo e tinha uma multidão de jogadores à frente do Fábio, que reflexo aí espalmou do Vale. Nonato e Verratti, os pendurados. Vem Coutinho no escanteio, ele que finalizou para a defesa do Fábio. Escanteio mais um pro Vasco bater na ponta direita. Coutinho toma distância, perde o jogo, Vasco 1-0, levantou na primeira trave, corta a marcação, rasga a zaga do Flu. Já Hugo Souza fala na zona mista da Neoquímica Arena. Tem a palavrinha do Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, falou em coletiva rapidamente para você, ouvinte da Bandeirantes, deu Corinthians na final. Em relação à Copa do Brasil era ganhar, porque fomos claros, chegando à meia-final, as 4 equipas têm sempre o objetivo de ganhar a Copa do Brasil, e esse era o nosso objetivo, não conseguimos esse objetivo. Na minha responsabilidade, total na minha responsabilidade, não é quem marcou o penalti nem nada, foi totalmente a minha responsabilidade. Assumindo a responsa, Leonardo Jardim pro Maraca, desce o Fluminense, cruza a Canóbio na ponta direita para ninguém. Leonardo Jardim, o técnico, portanto, do Cruzeiro, chamando a responsabilidade, queria vencer. Coletiva, repita você. Bruno Milhose e Luiz Fabiano estão de olho no que acontece na Neoquímica Arena. A dele durou 10 minutos. A dele durou 10 minutos. A do Dorival, imagino que esteja rolando ainda lá com o Fabiani. 45 jogados, já vem Hugo Souza. 4. Vamos até 49 no microfone da Bandeirantes. Descabra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. O Zaidan tá gostando do jogo, 45, o Vasco tava na vantagem. O Vasco tinha um gol. Amarelo para Nonato, hein? Não tem mais, Nonato amarelado. Pendurado.
Fora do primeiro jogo da final, se o Flu passar. Fala, Zaidan. Pois é, já não tem o Hércules, perde o Nonato, né? Vai ser o Bernal na quarta-feira se o Fluminense passar, né? Tá indo para os pênaltis. O jogo é muito nervoso e tecnicamente, você viu esse lance do Canóbio, né? O Canóbio tinha um espação, parte para cima do marcador, ele faz um cruzamento insosso, né? Errado, lá do outro lado. Sendo que ele tinha a bola dominada e o marcador a 4 metros de distância. Progride, vai em direção à área, tenta provocar uma falta, passa pelo marcador. Então, tecnicamente, há muitos erros. E aquela bola do Coutinho parece fraca, moleza, mas ele mete muita curva na bola. Aqui o Fábio conhece do ramo, né, Marcelo? Conhece e não conhece pouco não, viu? Conhece muito. Nonato tá fora do primeiro jogo da final se der Fluminense. O Fabiani tá falando ainda, o Dorival, se foi isso, sobe som na Neoquímica Arena, jogo parado, Maraca. Deve ter terminado já, hein? Olho para Michel Lopes na mesa de som, Michel Lopes olha para mim. Acho que o Dorival já deu Tá falando ainda, portanto, vamos ouvir o Dorival. Aqui eles acreditem, continuem confiando, continuem trabalhando, melhorando, buscando conhecimentos para que a gente possa consolidar nossa volta por cima. Mas que eu espero que em algum momento haja o reconhecimento profissional de tudo que está sendo feito e de toda a preocupação que esses profissionais vêm tendo na minha área de atuação. Dorival, boa noite. Tá aí o Dorival. Mais de Dorival no apito final no microfone da Bandeirantes. Pegamos o trechinho ali, ó. Continue confiando, apoiando, falando do trabalho dele, dos jogadores. Trabalho no Brasileiro não foi bom, é verdade. O jogo tá parado no Maraca ainda, tá, minha gente? Tem um jogador do Vasco caído, uma cotovelada forte do Martinelli, sem intenção. Mas tem o jogador do Vasco sentindo. Acho que é o Nuno Moreira, hein? E o Dorival falando, pedindo apoio. Lá na Neoquímica Arena, ao vivo, você não perde nada no microfone da Bandeirantes. Fabiane acompanhando a coletiva de Dorival. Leonardo Jardim também já falou. Miliose na zona missa. Trazendo as palavras dos personagens em instantes, Hugo Souza fala. Enquanto isso, Maracanã, Fluminense 1, Vasco 0. 48, vamos até 49, jogo parado. Não desenvolve, hein? Muito picado o jogo no Maraca. E muito falado, né, Zaidan? Demais, desde o começo, né? Toda hora cercam o Wilton Pereira Sampaio, querem dizer para ele o que ele tem de fazer, o que ele tem de fazer, se ele tem de dar cartão, que ele inverteu a marcação. E ele começou a dar amarelo antes do que costuma fazer, né? Um árbitro com a experiência dele, ainda mais num jogo decisivo, costuma esperar um pouquinho, deixar as coisas se acalmarem, mas irritaram demais. E aí ele começou a distribuir amarelo. É um jogo com muitos erros técnicos, muito nervosismo e muito choque, né? Não houve maldade nem nesse lance, nem naquele outro, em que acertaram o Acosta. Mas é um jogo de muito choque, muito nervosismo, muita preocupação com a arbitragem. E acho que isso vai se arrastar até o final. Um grande Hugo Souza de você narrar pênalti, hein, Martelo? Pois é. Vamos ouvir o Hugo Souza lá na zona mista, Neoquímica Arena. Fala. Hugo. Principalmente nas penalidades. Quando acaba o jogo, o Felipe Longo vai diretamente falar contigo. E na roda motivacional, você chama a liderança, conversa com todo mundo. O Bidu acabou de revelar que você falou 2 pênaltis. Saber o que eu falei, né? 2 pênaltis. Tá bom. Como foi essa resenha entre vocês e esse espírito de liderança que você tem dentro do elenco? Cara, quando acaba o jogo, né? Eu volto a falar, não queria que fosse dessa forma. Fizemos um bom jogo, segundo tempo principalmente. Criamos oportunidades, colocamos bola na trave. Então tivemos a oportunidade de vencer o jogo durante os 90, mas Deus quis que fosse dessa forma. Sou um cara que sou muito apegado à minha fé, sou muito apegado a Deus, sou muito apegado aos planos dele. E eu acredito que se ele quis dessa forma, amém por isso. E quando acaba o jogo, eu chego ali, eu tive uma conversa com o Lucas, né, que é o nosso auxiliar, filho do Dorival. E ele fala, cara, tem momentos que a gente precisa de você. E você é um cara que, em momentos que a gente precisa de você, você aparece. Mas se for para pênalti, chama a responsabilidade, que isso vai dar confiança pro grupo. E eu falei para ele, pode deixar comigo. E eu cheguei na roda ali, quando acaba o jogo, juntamos todo mundo. Eu falei, rapaziada, vai lá e faz o pênalti que eu vou pegar 2. E eu costumo dizer que isso não é soberba, pode ser um pouco de autoconfiança, mas profetizei sobre a minha própria vida ali. E trouxe, joguei para Deus, falei, Senhor, a vontade é essa. Se for a tua, faz isso aí também.
E graças a ele eu fui muito feliz hoje e conseguimos sair classificado. A disputa começou. É o 10º pênalti defendido hoje com os dois aqui na disputa contra o time do Cruzeiro, e você é o 4º maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. E você já teve pênalti em final de Campeonato Paulista, 3 no jogo contra o RB Bragantino e hoje com 2 penalidades. Hoje você considera de um contexto importante, marca a tua carreira, ou aquele contra o RB Bragantino ou contra o Rafael Veiga marca mais? Cara, são cenários diferentes, contextos diferentes e cada um com a sua importância. Eu acho que o da final do Paulista tem uma importância muito grande, mas os de hoje também nos credencia a sonhar bem grande, né? Nos credenciou a chegar numa final de uma competição que é gigantesca e pode fazer com que um ano que foi bem conturbado para nós termine de uma forma muito heróica, e é isso que a gente vai buscar, dar alegria ao nosso torcedor que merece tanto, voltar a comemorar um título grande como é a Copa do Brasil. A disputa começou. O Gabigol te ajudou a pegar aquele pênalti? Cara, com certeza. Nos meus estudos ali dos pênaltis, eu preferi nem olhar os pênaltis do Gabriel. Ele é um cara que eu conheço há muitos anos, treinamos junto desde 2019. Quando ele chegou no Flamengo eu já estava, e a gente sempre treinou junto. E acho que ele deve saber disso, mas tem um cara que já defendeu o pênalti dele no treino, esse cara fui eu. E por isso eu preferi nem olhar os vídeos e fui no meu feeling, fui no que eu acreditei que fosse dar certo. Vim com uma estratégia para defender o pênalti dele, mudei a estratégia no momento ali, graças a Deus deu certo. Mas é um grande jogador, né? É um amigo também que eu tenho no futebol. Então quero parabenizar ele pela carreira que ele tem construído. Então é um cara que eu respeito muito, mas eu estou ali para defender a minha camisa, e hoje eu fui feliz e estou muito feliz de ter defendido não só o dele, mas o segundo também, com que a gente credenciou a nossa classificação hoje. Eu queria que você falasse, de um lado tá o Cássio e do outro lado tá o Hugo, né? O Cássio que tem uma história linda pelo Corinthians e você tá construindo a sua história. Eu queria que você falasse sobre isso, o que foi conversado depois da partida entre você e o Cássio? Bom, na verdade eu não tive nenhum tipo de conversa com ele, a gente só se abraçou ali antes dos pênaltis, e no final também ele me parabenizou e eu também parabenizei a ele. É um cara que eu tenho um carinho e respeito enorme por tudo que ele conquistou com a história, com a camisa que hoje eu visto. Eu falei isso na entrevista, na coletiva que eu e o Michael a gente concedeu. Eu falei, eu tô num lugar que eu acho que eternamente vai ser dele ali, então ele conquistou isso. Mas eu só quero construir minha história, só quero fazer o que eu tenho que fazer, sem me comparar a ninguém, e passo a passo, dia após dia. Mas eu sou um cara que respeito muito a trajetória dele, e hoje eu fiquei muito feliz de poder sair daqui vencedor, não por esse duelo entre eu e ele, porque não existe isso, mas porque a gente precisava e merecia muito essa final. Hugo, sobre a sua fé, cara, quão importante é a frase que você sempre usa de Jesus está no barco? Quão importante é Jesus está no barco junto com o Corinthians, que agora está na final da Copa do Brasil? Pô, cara... Calma aí. Sou um cara que... Minha formação ela é toda cristã, né? Minha mãe ela é pastora. Eu fui criado na igreja, fui criado no Evangelho. E eu entendo e carrego para a minha vida que tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. Tudo que acontece na minha vida de bom e de ruim é permissão de Deus. Então eu faço questão de mostrar isso todas as vezes que eu posso. Jesus está no barco é uma passagem bíblica que eu amo, né? E que com ele no barco pode vir a tempestade que vier, que se ele estiver no barco, uma hora a tempestade acalma e você atravessa para o outro lado. Então eu sou muito apegado a isso. Acredito que se não for Jesus Cristo na minha vida eu não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida eu não estaria aqui. E sou muito grato ao ensinamento que eu tive durante toda a minha vida pela minha mãe, pelo meu pai e toda essa minha criação, que formaram essa minha fé e que ela segue inabalável, segue intocável, irretocável, porque sem Jesus a gente não é nada. Como virar a chavinha já para a final, passar a euforia e virar essa chave, porque a final é muito próxima? Cara, eu acho que nosso time sabe bem fazer isso, né? Questão de mentalidade, né? A gente tem se tornado um time bastante maduro,
por tudo que a gente passou, não só esse ano, mas também ano passado, e tudo que a gente tem construído, né? É um ano de bastante altos e baixos, bastante pancada, e a gente conseguiu se abster de tudo isso para que a gente pudesse chegar nessa final. E vamos buscar nosso sonho, vamos buscar dar essa alegria para o torcedor. Estamos mais perto do que antes. E agora é, como você falou, virar essa chave, e que a gente sabe que precisa fazer 2 jogos muito melhores do que fizemos agora para que a gente possa buscar esse título. O final no Maracanã, onde o Corinthians já foi campeão e onde você também já teve a chance de ser campeão. Além disso, sobre Vasco e Fluminense, o que você já viu sobre essas 2 equipes, ou agora é ter calma e esperar acabar o jogo para analisar friamente? Bom, na verdade, a gente estava focado no Cruzeiro, né? E agora a gente vai esperar acabar o jogo, ver o time que a gente vai enfrentar na final. Independente de quem seja, a gente sabe que tem que fazer o nosso melhor, né? Entendendo que o nosso melhor é o que vai nos aproximar de vencer esse título. E é isso que a gente vai buscar, respeitando o adversário que vier. São 2 equipes qualificadas, 2 equipes gigantes. Então a gente vai fazer o nosso e agora comemorar com a família, e amanhã a gente já começa a pensar no time que vier pela frente. Bom, a gente ouviu a palavra do Hugo Souza no Maracanã, intervalo de jogo. Não dá para não ouvir o personagem que classificou Corinthians para a final. Ricardo Capriotti, o intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, Capri. Ô Martelli, boa noite, sensacional aí, Hugo Souza falando aqui nesse domingo épico, não é, de futebol no Brasil. Um domingo espetacular com 2 jogos fantásticos. Se a gente tem muito jogo ruim ao longo da temporada, nesse domingo a gente está assistindo aí 2 grandes jogos e grandes personagens que fazem a história, constroem a história do futebol brasileiro. Mas é intervalo de jogo no Maracanã e lá vai dando pênalti também, hein? Por enquanto, o Fluminense vai vencendo o Vasco da Gama por 1-0 e levando a decisão para as penalidades máximas. A mesma coisa que aconteceu na Neoquímica Arena, que consagrou o Hugo Souza e que colocou o Timão na final da Copa do Brasil. Quero ouvir aqui, atenção, peraí. Atenção, antes de ouvir o Cláudio Zaidan, eu quero ter um chamado lá do Fabiani. Pois não, Fabiani? Neoquímica Arena, Cássio por aqui. Poder não ficar, né? Amanhã ele vai ter uma reunião com a diretoria. Eu queria saber se ele comentou alguma coisa com vocês no vestiário. Não, é que essa situação foge da gente, né? Sobre o treinador ficar ou não. É um cara que fez um grande trabalho, ajudou muito e eu acho que vocês viram a evolução que o time dele teve na mão dele. Mas ele acho que tem o Pedrinho ali, a galera já foge de nós, assim, e se ele ficar vai ser muito bom, né? Porque é importante ter a sequência, mas se ele não ficar, eu acho que ele tem os motivos dele também, né? Ele está em outro país, então, independente do que aconteça, a gente vai ser sempre grato por ele, por tudo que ele nos proporcionou aqui e ajudou. Fim de papo com o Cássio por aqui, a gente chegou atrasado, estava na coletiva, deu só essa última resposta. Ele não banca a permanência do Jardim no Cruzeiro, em Capri. Mas ele chegou a falar alguma coisa sobre o pênalti perdido pelo Gabriel Gabigol, porque eu imagino que o Gabriel não deve ter sido bem homenageado no vestiário do Cruzeiro na chegada da boleirada lá, hein, ô Fabiani? Tem alguma informação aí sobre o Gabriel e a reação dos jogadores do Cruzeiro em relação ao pênalti perdido por ele? A vista minha aqui, Capri, não, porque eu tava na entrevista coletiva do Dorival, logo que acabou, vim pra Zona Mista e o Cássio tava falando, então eu entrei no meio. Eu vou tentar buscar com meus colegas aqui, se o Cássio deu alguma explicação nesse sentido, ou até mesmo também sobre o reencontro com a torcida do Corinthians, defender um pênalti na Neoquímica Arena depois de 2 anos longe da casa do clube, enfim. A gente vai buscar mais do que disse o Cássio, mas deu pra pegar essa última dele a respeito da sequência do Léo Jardim no comando técnico do Cruzeiro. Muito bem, vocês vão voltar no apito final também, já no apito final, trazendo todo o trabalho na íntegra dos repórteres da Bandeirantes lá na Neoquímica Arena, nessa noite histórica para o Timão, mais uma na Copa do Brasil, e também a análise dos nossos comentaristas, do Ronaldo Giovanelli, do Leandro Quesada e do Alexandre Pretzel. Por falar em comentaristas, 9h30 da noite, vou ouvir o Cláudio Zaidan, mas quero só um destaque do Paulo do Vale aqui no PDV, no intervalo de Fluminense 1, Vasco da Gama 0. E aí, PDV, como é que os times foram lá para os vestiários nesse intervalo, hein? Boa noite, PDV. Boa noite, Capri. Foram reclamando, né? Como foi boa parte do primeiro tempo, né? Jogadores reclamando demais, se estranhando, batendo boca, reclamando com o Wilton Pereira Sampaio, árbitro da partida. 1-0 para o Fluminense no placar do jogo de hoje, 3-1 nos cartões. Samuel Xavier
Nonato, que está suspenso caso o Fluminense avance a final, não joga a primeira partida, e Lúcio Acosta levaram os cartões pelos lados do Fluminense, e o Andrés Gomes, colombiano do Vasco da Gama, levou o cartão pelos lados da equipe Cruz Maltina. Portanto, jogo quente. No agregado, por enquanto, Capri, 2-2. Na primeira partida, o Fluminense abriu o placar, tomou a virada. De novo, o Flu abre o placar, agora tenta se segurar ou quem sabe marcar mais um. Mas até agora teremos penalidades no Maraca, Capri. Valeu, você já volta aí, Paulo do Vale. Agora eu vou ouvir Cláudio Zaidan. Vamos entender como foi esse primeiro tempo do Maracanã e essa vitória parcial do Flu que está levando a decisão às penalidades máximas. Alô, Manuel, fala, Caboclinho, boa noite. Alô, Zaidan, fala, Zaidan, boa noite. Boa noite, Capriotti. Foi um jogo nervoso no primeiro tempo e o Fluminense acabou contando com uma infelicidade do Paulo Henrique, né? Uma jogada muito boa pela direita do Samuel Xavier com o Canóbio, não havia impedimento, o passe do Samuel Xavier foi na medida, o Canóbio cruza e ao desvio do Everaldo. Aí a bola bate na trave, ou seja, não foi o que o Paulo Henrique tentou interceptar, não foi um cruzamento, a bola que ele não esperava, porque o Everaldo finaliza, ela bate na trave e vem em direção ao Paulo Henrique. Ele tenta atirar, ele é destro, tenta atirar com o pé direito, e ali teria de ser uma trivela, uma rosca, né? Porque senão ele meteria no gol. Só que ela bate no tornozelo dele e vai para o gol. Então o gol do primeiro tempo foi uma infelicidade, um acidente, num jogo muito, muito nervoso, repleto de choques. E Capriotti, com aquela cena corriqueira, só que ela foi marcante no primeiro tempo, de todo mundo cercando o árbitro, né? E um árbitro experiente, o Wilton Pereira. Mas toda hora, inclusive depois do gol, o Fluminense menos comemora e mais discute com o árbitro, e o Vasco menos conversa para se reorganizar depois do gol e mais discute com o árbitro. O Zubeldia, logo depois do gol, em vez de olhar o que estava acontecendo, como é que o time dele poderia administrar o fato de ter igualado as coisas, está discutindo com o quarto árbitro. E foi isso o primeiro tempo inteiro, muito choque, muita trombada. Agora, quando o Vasco chegou com perigo, o Fábio fez 3 grandes defesas, uma de cinema, aos 45 anos. É um goleiro realmente formidável. E o Fluminense, que ficou mais na base do cruzamento na área, acabou contando com esse acidente do Paulo Henrique, que tentou afastar a bola, ela bate no tornozelo e entra. Do jeito que está, poderemos ter de novo hoje disputa nos pênaltis, Capriotti. É verdade. Olha, eu tô na dúvida aqui, viu, Zaida? Para saber qual foi a defesa mais bonita do domingo. A do Hugo Souza naquela puxeta, naquela meia bicicleta do Matheus Pereira, ou essa do Fábio, essa defesaça do Fábio. Eu tô na dúvida para saber qual foi mais bonita, porque foram 2 defesas épicas de 2 grandes goleiros. Um jovem ainda, o Hugo Souza, e o Fábio, esse cara que é incrível, aos 45 anos, tá jogando bola, barbaridade, joga muito, esse cara quebra todos os recordes. Mas, olha, que domingo, hein, Zaida? Esse final de temporada do futebol brasileiro tá bem animado aí com esses jogos da Copa do Brasil, tá gostoso de ver, hein, Zaida? Bastante, e ainda de quebra uma decisão de intercontinental, de um Mundial de Clubes, quarta-feira. Olha, Capriotti, só uma coisa sobre Fábio e Hugo. O Hugo, para mim, tem de estar na lista do Ancelotti, entre os 3 goleiros. Tem de estar, merece estar. E quanto ao Fábio, o Fábio foi prejudicado por decisões erradas do Dunga e do Tite. Eles erraram com o Fábio. Eles deixaram de convocar um cara que durante todo esse tempo mereceu ir à seleção. É impressionante. O Fábio vai encerrar a carreira sem ter essa experiência à altura do nível dele. Foi extraordinário no Cruzeiro, é extraordinário no Fluminense, ganhou Libertadores com o Fluminense sendo decisivo. É um goleiro formidável. Agora, claro, obviamente não tem mais de pensar em seleção, nem teria sentido, mas ele mereceu, por pelo menos 10 anos, chance na seleção brasileira. Eu espero que não façam o mesmo com o Hugo. O Hugo merece ir para a Copa, Capriotti. É verdade. E lembrando, né, Zaida, que realmente
O Fábio foi um injustiçado, mais um dentre tantos jogadores injustiçados em seleção brasileira ao longo da história. Mas o Fábio fez uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA no meio do ano agora, muito boa também, excelente. Se mostrou para o mundo. Se ele não se mostrou ao mundo pela seleção brasileira, nessa Copa do Mundo ele se mostrou, porque ele foi muito bem com o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então é um goleiraço mesmo. Teve um erro aí, erraram demais com ele em relação à seleção brasileira, mas ele teve a chance de mostrar um pouquinho aí dele para o mundo nessa Copa do Mundo que aconteceu no meio do ano lá nos Estados Unidos. Muito bem, atenção, 9h36, faltam 24 minutos para as 10 horas da noite. Nós estamos no intervalo de 0 para o Vasco da Gama, 1 para o Fluminense, 1-0. O Flu vai vencendo, hoje o mando é do Flu, não é? O Flu vai vencendo o Vasco da Gama por 1-0. Já tem movimentação de retorno dos times aí, Paulo do Vale? Não, Capri, as equipes estão voltando tranquilamente, o trio de arbitragem já retorna. Daqui a pouco a gente tenta detectar aqui a movimentação com relação a mudanças, quem sabe, para a segunda etapa, Capri. Sim. Ô Zaida, o Wilton Pereira Sampaio está tendo trabalho aí para apitar o jogo, né? Ele é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje o Rodrigo José Pereira de Lima, o árbitro que apitou Corinthians e Cruzeiro, também teve muito trabalho, mas foi bem, não é? Tá indo bem o Wilton Pereira Sampaio agora aí, Zaida? O Caprotti, ele chegou a se irritar e com isso gastou tempo demais conversando com os jogadores, né? É bom lembrar que houve uma definição da CBF no começo do ano, dizendo, digam para os jogadores que só o capitão pode conversar com o árbitro. E se qualquer outro se aproximar, meta cartão. Enfie o cartão na fuça do sujeito. Mas ao mesmo tempo que era uma orientação, não uma determinação, ficou, portanto, a critério dos árbitros, que era uma orientação. E os árbitros deveriam aplicar isso. Já no começo, só os capitães podem conversar comigo. A não ser uma coisa, né? Alguém falando algo rapidamente, mas cercar o árbitro e ficar fazendo discurso, só os capitães. Então eles deveriam adotar isso como critério. Começar a distribuir cartão, porque é duro, hein? Vai começar. Vai começar e nós vamos também com o Pedro Martelli para todo o segundo tempo, os 45 minutos finais desse jogaço que vai definir o adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil. Solta a voz e vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Caprotti no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Inverte em seus lados, Wilton Pereira Sampaio está conversando com os técnicos. Muito, mas muito quente o primeiro tempo. Juizão já falando com o Zubeldia, com o Fernando Diniz, para eles ficarem mais tranquilos. E aí o Flu, conforme você antecipou, mexendo, Vale. Ali tá conversando com dois maluquinhos, né? E saiu o Nonato 16, agora também amarelado, entrou o Bernal, camisa 5, mudança de Zubeldia no Fluminense. O Fluminense está vencendo o jogo pelo placar de 1-0, com isso a vantagem que o Vasco construiu foi-se embora, gol contra de Paulo Henrique, vai começar no segundo tempo, o Timão está na final da Copa do Brasil, quarta microfone da Bandeirantes transmite na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco Flu, no domingo dia 21 tem a volta o jogo no Maracanã, de Vasco Flu e Timão, bate na bola Ryan, começa o segundo tempo no Rio de Janeiro. Na sequência da Copa do Brasil, é semifinal, vale vaga na final no agregado, tá 2-2, primeiro jogo 2-1 pro Vasco. Por enquanto o Fluminense tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0, tá em campo Bernal, Nonato foi embora, fala no microfone da Bandeirantes, Cláudio Zaidan na mudança que já tinha sido anunciada, sobe a chegada, pra cima da marcação, Pumba Rodrigues na ponta esquerda pro Vasco, ele desce pro campo de ataque, trabalha por dentro, se apresenta Coutinho, clareou, escapou da marcação do Martinelli, desarmado. Não deu pro Nonato, né, Zaidan? Não deu, e ainda com esse agravante aí de um cartão que, caso o Fluminense passe, tira o Nonato do primeiro jogo da semifinal, né? Entra o Bernal, que marca mais do que o Nonato. O Nonato tem mais bola, mas o Bernal é um jogador que tem mais força, inclusive eleva a altura do time, né? Tanto na jogada defensiva quanto ofensiva. É um bom cabeceador, mas é um cara que marca mais, Marcão. 1 minuto de bola rolando do segundo tempo, Fluminense 1, Vasco 0. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta estrela, aberta simples em um instante. Vem para o campo de ataque, o Vasco lançado pela ponta esquerda, Puma Rodrigues para cima da marcação de Samuel Xavier, que já tem cartão. Puma, Fátio, limpou, cruzou mal.
Passe esquerda do Fábio, linha de fundo, tiro de meta e só isso do Vale. É com força, né? Na primeira tentativa de chegada neste segundo tempo é do Vasco da Gama, que está perdendo o jogo. Com isso, no agregado 2-2, por enquanto, penalidades no Maracanã. Terminando a programação também lá na Neoquímica Arena, Luiz Fabiani, Bruno Migliosi trazendo a palavra. Ouvimos Hugo Souza, o personagem da noite, falou bastante aqui no microfone da Bandeirantes. Simão está na final. Ouvimos o Leonardo Jardim, que falou durante apenas 10 minutos na coletiva pós-jogo. Dorival também, ouvimos um trecho dele, tem mais uma palavra importante que já a gente traz para você, de Dorival Júnior na Neoquímica Arena. Fechando o trabalho de Timão classificado nas penalidades. O Fluminense vem para o campo de ataque. A Costa recebeu na ponta esquerda, entrada da grande área. Demorou, bateu travado, escanteio. Demorou para cruzar. A Costa perdeu a chance, mas ganha escanteio, ponta esquerda do Vale. E o torcedor do Fluminense vem junto, né? Inclusive, no começo da segunda etapa, o Diniz chamou o torcedor vascaíno, que veio junto. Agora a torcida do Flu fica empolgada. Escanteio, tá por ali o lateral esquerdo, René na bola. Agora o Brasileiro Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série Já. Fluminense vence o jogo pelo placar de 1-0, no agregado tá 2-2 por enquanto, pênaltis. René toma distância, 2, quase 3 jogados. René levantou na primeira trave, passou, Thiago Silva, desabaram. Uns 3, 4 jogadores ali, o juizão tá dando uma falta de ataque. E bola pro Vasco, na defesa, não é isso, do Vale? E ele faz ali a sinalização do agarrão na grande área, né? E aí teve o Paulo Henrique, teve o próprio Thiago Mendes também, o Cuesta, bastante gente por ali nesse agarra-agarra danado depois do escanteio. Falta marcada, o Fluminense está vencendo 1-0. Dias cobra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Puma Rodrigues, é jogador do campo de defesa, falhou, a Costa bateu mal, não, a Costa não. Não, a Costa não acredito. O Puma Rodrigues estava dentro da grande área, o Barros também, ele deu a bola nos pés do Acosta, que dentro da grande área, em vez de soltar, bateu. E o contragolpe armado, Rayan bateu no gol, Fábio! Quase paga o preço, Fluminense. Escanteio Vasco na ponta direita. A Costa perdeu, Rayan também parou no Fábio aí do Vale. Seria uma loucura, né? Porque sai jogando completamente errado a defesa do Vasco, naquela saidinha do Diniz, mas o Acosta não aproveita. E logo na sequência o Vasco desce num baita contra-ataque nos pés do Andrés Gomes. O Rayan desperdiçou, escanteio Vascão. Descobra jogo duro, Vasco Tigre na obra, dá tudo certo, vai de Tigre. Escanteio Nuno Moreira. Toma distância na ponta direita, bateu curtinho. Rola a bola nos pés de Andrés Gomes. Gomes um pouquinho mais atrás, na meia direita, Thiago Mendes. Pra Moreira, linha de fundo, ameaçou cruzar, chutou por cima do gol. Longe, mal linha de fundo, tiro de meta. Pro Flu cobrar do Vale. A torcida não gosta desse lance, né? E dessa sequência que, olha, quase, né? A saída do Vasco completamente equivocada. Mas o Acosta não aproveitou, né, Martelli? Ele ainda domina a bola ali, o chute caindo, faltou um pouco mais de frieza para aproveitar o vacilo da defesa e depois o Vasco respondeu. Olha, quando abre a porta, você tem que aproveitar a oportunidade, hein, Zaidan? Escorregou, né? Escorregou na hora de bater, porque se pôs mal, isso provocou desequilíbrio também. O pé de apoio estava completamente mal posicionado, ficou afobado e fez tudo errado. E na sequência, quase como castigo, se não fosse de novo o Fábio, né, Marcelo? O Fábio tá pegando tudo, Fábio, hein? Que goleiro é o veterano Fábio. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Diz que obra jogo duro, Vasco Tigre na obra, dá tudo certo, vai de Tigre. Vasco está jogando pelo campo de defesa, na meia esquerda, tenta escapar da marcação, Coutinho para cima do Bernal. Bernal levou o Coutinho lá longe. Coutinho conseguiu soltar a bola na sequência, Thiago Mendes sofre a falta. Bernal comete a falta, jogo parado, meia esquerda, bola pro Vasco. É isso do Vale. Exatamente, e continua, né? Jogadores batendo boca, discutindo bastante e o Wilton tendo de intervir por ali. Vem pro campo de ataque o Vasco, tenta marcar o primeiro gol para empatar o jogo. Coutinho bateu travado pela marcação, ganha escanteio. Escanteio pro Vasco bater na ponta direita na descida do Coutinho do Vale. E o Paulo Henrique estava ali pelo meio, né? Para servir o Coutinho, que arriscou o chute de fora da área. O Thiago Silva fica um pouco na bronca com a defesa do Fluminense
que deixa o Vasco chegar, deixa o Vasco assustar, ó. E o torcedor no Maracanã entende o que pode ser um bom momento para o Vasco da Gama. Vem ele, Nuno Moreira, na cobrança do escanteio. Na pressão, o Vasco na pressão. Dorival falou de pressão também na Neoquímica Arena. Já já a gente traz pra você no microfone da Bandeirantes Moreira. Na direita levantou, sobe pra tocar de cabeça. A quarta marcação voltou pra Barros. Barros não bate no gol, Coutinho. O Barros tirou a bola da perna direita do Coutinho. Na meia-lua. Lembra daquele Coutinho da seleção? Ângulo. Lembra, torcedor do Liverpool? Você lembra dos Reds? Ângulo. Tirou dele. Cruza para o meio da grande área. O Vasco está nas mãos de Fábio. Fábio repõe em velocidade. Tenta descer para o campo de ataque na ponta esquerda. Serna com toque de mão. Não valeu. Ó, para fechar o trabalho do pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Dorival falou na Bandeirantes. Jogo parado no Maraca. Pegou a palavra o Fabiani. Fala, Dorival. Passamos sim um aperto muito grande em razão do movimento da partida. Do Cruzeiro ter alcançado o segundo gol, mas nós tivemos pelo menos a organização, e em cima da nossa organização nós não perdemos o nosso equilíbrio e alcançamos aí o gol que nos levou aos pênaltis. Depois disso, pênaltis, vocês sabem muito bem como é, e aí méritos muito mais dos goleiros, que são muito bem preparados, do que propriamente dos batedores. Tá aí a palavra do Dorival. Corinthians classificado, mais do Dorival no apito final. Vem pro campo de ataque o Vasco. Coutinho, meia esquerda, lançou pra Puma. Puma, linha lateral na ponta esquerda, cruzou, raia pro gol. Fábio! Sensacional de novo! Espalma Fábio numa noite iluminada do goleiro do Flu. Salva de novo. O Rayan testou pro chão, Fábio. Parou no goleiro do Fluminense, do Vale. Aí ele pega por baixo, pega por cima, pega queima-roupa. 45 anos. Fábio, até aqui o grande nome do jogo. Mais uma defesa importantíssima para o Fluminense na cabeçada do Rayan, que subiu mais alto, testou firme. Mas o Fábio tava lá de novo, Martelli. Desculpa aí, viu, PDV? O Wilton duas vezes cortalou, Wilton. Tá se posicionando mal, Wilton. Atrapalhou o jogador do Flu, agora do Vasco. E o Fábio, hein? Você ouviu a palavra do Dorival? Corinthians na final da Copa do Brasil. E aí o Fábio, na sequência no lance. Ô Zaidan, que noite do Fábio, Zaidan. Pois é, e até aproveitando aí a carona com o Dorival, para dizer o que estava falando há pouco pro Capriotti. Para mim, o Hugo Souza tem de ir à Copa do Mundo. Não como titular. Titular para mim ainda é o Alisson, mas ele tem de ser uma opção. E o Fábio, que foi injustiçado, não disputando a Copa do Mundo, não indo para a seleção, como disse o PDV, ninguém pode contestar o que falou o PDV. Ele é o cara do jogo, até aqui, ele é o nome do jogo, né? Pode falhar daqui a pouco, isso é outra história, mas até aqui ele é o cara do jogo, que mostra que o Fluminense não faz uma boa partida. O Vasco está chegando muito e o Fábio é que está evitando o empate, Martelli. Tá muito bem, mas muito bem nessa noite o Fábio. Impressionante o que ele faz com 45 anos de idade. Quase 10 minutos jogados do segundo tempo, fechando os trabalhos da Neoquímica Arena no pós-jogo, trazendo as palavras dos personagens. Um abraço a Luiz Fabiani, trazendo as informações do Timão. Bruno Milhozzi também trazendo as informações do Cruzeiro. Mais dos dois jogos no apito final, depois de Fluminense e Vasco, que por enquanto estão se encaminhando para a definição da final das penalidades. No toque da Bandeirantes eu te explico o porquê. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal da Copa do Brasil é o jogo de volta, segundo jogo, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, 10 jogados do segundo tempo. Fluminense 1, Vasco 0. Por isso, primeiro jogo 2-1 pro Flu. E aí no agregado 2-2 está dando os pênaltis para definição do segundo finalista da Copa do Brasil. É ou não é, Pedro Cohen? Fala, Xará. É isso aí, Martelli. E quem se classificar de Vasco ou Fluminense encara o Corinthians, primeiro na Neoquímica Arena, na próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro. E depois a grande decisão no Maracanã, dia 21 de dezembro, próximo domingo. Com transmissão do microfone da Bandeirantes, quarta-feira, Neoquímica Arena do domingo. No estádio do Maraca. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Está jogando no campo de defesa a equipe do Fluminense à direita.
Trabalha a bola, Thiago Silva por dentro, lança para campo de ataque. A Costa dominou, entrada da grande área, boa bola para Everaldo. Não dominou no chute, perdeu. Mal Everaldo, perde, desce no contragolpe, Paulo Henrique fez gol contra. Tá tentando se redimir em campo, dá um tapinha na hora de calcanhar, recua no círculo central, tenta descer para o campo de ataque Nuno Moreira, por dentro, Thiago Mendes pressionado, faz o giro em frente à marcação do Canóbio, mete a bola na ponta direita, é pro domínio de Paulo Henrique que recua, trabalha tranquilo o Vasco no campo de defesa, peças para carro, moto, caminhão na carta, a marca líder em suspensão, pode contar. 11 jogados deste segundo tempo, vem para o campo de ataque, mais uma vez insiste o Vasco da Gama, Coutinho domina pela meia esquerda, trabalha a bola rasteirinha, pra boa finta na canhota, levou a linha de fundo, Andrés Gomes cruzou para Rayan, Fábio pegou, sobrou Puma, salva Bernal por baixo, se estica, a bola sobrava para o Puma, Rodrigues com gol aberto depois da defesa do Fábio do Vale. E o Fábio de novo, né? Dessa vez, numa intervenção do que poderia ser um cruzamento, mas depois é o Bernal, né? Inclusive, vibra como se fosse um gol, porque sabe que o desarme ali é no limite, poderia ser a finalização do Pumita. Escanteio, Vasco vem Coutinho. 10 e faixa, Coutinho para a bola, 12 e 30 jogados, levantou Fábio, deu um soco na bola, afasta a frente a marcação, entrada da grande área, Andrés Gomes girou 3 dedos para Thiago, falhou a marcação, ganhou por baixo, foi mão, hein? Foi toque de mão ali do 11. Falta para o Fluminense no campo de defesa. Já cobrada, hein? Flusão em velocidade. Serna para o campo de ataque na ponta direita. Cruza a fronteira. Volta. Jogada pela meia esquerda para a Costa. A Costa tenta descer para o campo de ataque. Trabalha a bola chapa pela meia esquerda para Henrique. Nem olha para a área. Não tem ninguém. O Vasco recompôs muito rápido, hein? Obriga o Fluminense a trabalhar. Canóbio na ponta direita. Isolou. Canóbio não. Mal o Canóbio na tentativa do Vale. Ele até pede desculpa por ali, né? Tá voltando hoje, não enfrentou o Vasco na primeira partida, foi substituído pelo Soteldo, que ao longo da partida também se machucou. E o Canóbio tá de volta hoje, reforço importante para a equipe do Fluminense, inclusive com participação efetiva no gol, que vai levando por enquanto a partida para os pênaltis no Maracanã. 1-0 Flu no agregado 2-2, ó, vem Ganso, hein? Vem aí Ganso e John Kennedy, ó, vai sair o EV, camisa 9, para a entrada do John Kennedy, 99, jogador de estrela, marcou o gol em final de Libertadores, entrando na vaga do EV. Saindo também o Acosta com a 32, para a entrada de Paulo Henrique Ganso, outro que também dispensa apresentação. PH Ganso em campo, maestro do Fluminense. O Everaldo não tá bem não, viu? Realmente não tá bem. O Acosta saiu reclamando, viu, Zaidan? Mas o Acosta já tinha amarelo também e estava reclamando demais e não fazia um bom jogo. Tecnicamente o time fica melhor, né? O Paulo Henrique Ganso, só o problema físico é que impede ele ser titular em qualquer time do Brasil. Joga muita bola. E o Kennedy até aqui um desperdício, porque ele tem 23 anos, né? Tomara que consiga usar todo esse potencial formidável que ele tem, porque o Kennedy é um grande atacante. Tecnicamente muito superior ao Everaldo, mas é aquele problema, né? Ele não consegue se firmar, porque bola ele tem. A gente espera, como ele tem só 23 anos, que ele consiga realizar todo esse potencial formidável que ele tem como atacante. É um cara diferente, sabe jogar bola, né, Marcelo? Fez o gol contra o Boca, que estrela, hein? Mas no Maraca. Viveu altos e baixos, é verdade, é muito novo, 23 anos. Ó, torcedor Fluminense, lembre-se, hein, na Bandeirantes. O Germancano tá de volta, tá no banco, hein? É opção também, ex-jogador do Vasco. Ó o Acosta, ó, falei que ele não gostou de sair, ó. Jogou, como é que é o nome disso aí? Isotônico no banco, reclamou. Tá vermelho da cor de pimentão, não gostou de sair não. Pra entrada do Ganso. 15 e 30 jogados do segundo tempo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 15 quase 16 jogados deste segundo tempo na Bandeirantes, no tradicional da de São Paulo, em FM 90.9, na faixa estendida em 86.3. Você curte e acompanha o futebol da Bandeirantes na Copa do Brasil. É semifinal. Timão tá esperando, hein? Timão tá aguardando. Tá na final depois de vencer o Fluminense nos pênaltis e perder no regulamentar. Foi 1-0 no Mineirão, 2-1 na Neoquímica Arena. Tomou um susto o Corinthians, Hugo Souza pegou 2. Cássio pegou 1.
Gabigol perdeu o pênalti do Cruzeiro. Aí fomos para as alternadas. Ulisses Costa transmitiu, o Timão tá na final. 16 jogados deste segundo tempo no Maraca. Por enquanto, pênaltis aqui também. Foi mão, hein? Foi mão. Não adianta reclamar, o Thiago Mendes, não foi mão. Falta Fluminense na meia esquerda. O Acosta, de qualquer jeito, não joga se o Fluminense passar o primeiro jogo, né? Mesmo tendo saído, que ele estava suspenso. Ou era o Nonato? Nonato. Era o Nonato, né? Então confundi. O Acosta não estava, é o Nonato. Nonato também, se o Fluminense passar, não joga o primeiro jogo da final. No Vasco era só o Verratti pendurado, ou do Vale? Isso, o Verratti que está no banco de reservas, Martelli. Está jogando o Vasco pelo campo de defesa, trabalha a jogada pela quarta zaga, Robert Renan sai da grande área, carrega a bola de perna esquerda, se apresenta, encosta curtinho frente a ele, Barros na meia-lua da grande área, busca espaço, sobe a marcação do Fluminense, Barros por dentro para Moreira volta para Renan por Barros no círculo central do gramado, viu, enxergou o lançamento à frente, mas passou, foi para a ponta direita, Paulo Henrique viu a bola saindo, manual para o Fluminense bater do campo de defesa na meia esquerda, ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet. Simples em um instante. Essa história dos cartões, hein, Zaidan? Só zera depois da primeira fase. Aí pronto. Vão carregando. Um erro, né? Pô, o cara fica fora da... Não zera nem depois da semifinal, não zera antes da semifinal. Tem aquela história de Copa do Mundo, né? Que na semifinal zera pro cara não ficar fora da final, né? Zera ali nas quartas. Na Copa do Brasil, não. Muda. Aonde? O Flu? Um erro. É no Flu? Deveriam seguir a FIFA. Concordo com vocês. E às vezes um cartão mal dado, né? Um cartão, foi um erro do árbitro aplicar o cartão, tira um jogador fundamental de uma decisão ou de uma semifinal, né? É um erro, sem dúvida. Vai ter mudança aí, né, Martelo? É o outro que estava pendurado, mas no jogo só, não para a final, se passar o Flu. Isso, exatamente. Saindo Samuel Xavier 2, entrando Guga 23. Guga neles, Cláudio Zaidan. O Samuel é melhor, né? Aliás, o Samuel Xavier fez muita falta naquele jogo em que o Fluminense foi eliminado no Mundial, na semifinal. Fez muita falta, né? Ele marca mais do que o Guga e também é melhor no ataque, né? Não sei se pesou o cartão, algum cansaço, alguma coisa, mas o Samuel Xavier é mais jogador que o Guga. Conte com alta performance, a segurança que só amortecedor HG Nakata, se HG Nakata pode contar. Guga está em campo curto, a primeira bola Guga pelo campo de defesa na meia direita. Manual pro Vasco bater, toma distância, vai para a cobrança pela meia esquerda, Coutinho domina, Coutinho volta, jogada trabalha para Robert Renan, 19 minutos jogados deste segundo tempo na Bandeirantes. Timão aguarda na final. Quem vai para a final junto com o Corinthians? Fluminense ou Vasco? Por enquanto, pênaltis, foi 2-1 no Maraca na quinta. Vitória do Vasco de virada. Hoje 1-0 para o Flu. Estamos nos encaminhando para penalidades máximas no estádio do Maracanã. Thiago Silva sai jogando no campo de defesa na meia direita, entrada da grande área. Freitas pede a bola pelo lado esquerdo, caminha com a bola nos pés, Thiago Silva. Espera a aproximação de Coutinho. Se conhecem demais de seleção brasileira. Thiago Silva na meia direita para Guga, Guga por dentro para Martinelli, ele levanta para o campo de ataque para ninguém. Chega a marcação do Vasco, tira. E começa dentro da grande área, Jardim. Léo Jardim está pressionado na marca penal de perna direita. Quebra para o campo de ataque. Chega de perna esquerda, frente, tira. Deu boa bola à frente, o Ganso falhou. E aí depois o Wilton Pereira Sampaio achou uma falta do John Kennedy para cima do Barros, que eu não sei não, viu, do Vale? Se foi no corpo, ombro com ombro, se não foi aquele ombro nas costas do jogador do Vasco. Mas que ele não gostou, não gostou. Foi ombro a ombro, cara. O Wilton viu de uma forma diferente, tentou até explicar para o John Kennedy o porquê, o motivo dele ter marcado a falta. Foi falta, Zaidan? Me convença que foi falta ou foi ombro a ombro? Não, para mim errou o Wilton Pereira. Isso não é falta, não. Os dois estavam disputando ali o espaço, lado a lado, não foi pelas costas. Não teve falta nenhuma. Ombro a ombro, Wilton Pereira. Bora, Wilton. Árbitro de Copa, FIFA. Ah, tá difícil, hein? Vem pro campo de ataque o Fluminense, meia direita, Caróbio cruzou, Léo Jardim ligado. Nas mãos do goleiro do Vasco. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, semifinal, jogo de volta, Maracanã, segundo jogo, relógio marca 20, agora 21 jogados do segundo tempo. Fluminense 1,
Vasco 0, agregado 2-2. Teremos pênaltis no Maraca. QG de Esportes da Bandeirantes, chega mais Pedro Cohen. E teve jogo na Alemanha, futebol europeu a todo vapor neste domingo. Freiburg recebeu o Borussia Dortmund e empatou em 1-1. O Bayern de Munique recebeu mais e o jogo terminou 2-2. E o Stuttgart venceu o Werder Bremen pelo placar de 4-0. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Fluminense na ponta esquerda. Perde o Vasco por 1-0. Flu insiste, Serna que fita a linha de fundo. Voltou para trás, o chute para o gol. Passa direita do Jardim, vai pela linha de fundo. Jogadaça do Serna para cima da marcação. Ele ameaçou, vem para a direita. Não foi aquele elástico, mas quebrou o pé, cruzou. John Kennedy isolou. John Kennedy dentro da área, isolou do Vale. Em outros tempos, aí no Maracanã, Martelo, em decisão, era a caixa do John Kennedy. Mas quem sabe, tem tempo ainda, mas essa finalização foi completamente equivocada. Estava livre, né? Ele pega mal na bola e lamenta bastante a chance desperdiçada. Poderia ser o segundo do Fluminense no jogo. Descobra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. 22:30, metade do segundo tempo. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco na Bandeirantes. Mais cedo você curtiu o Corinthians, perdeu pro... Opa! 2-1, perdeu o Corinthians, mas chegada forte pra cima do Thiago Mendes, ia pra cartão. Chega forte o Serna, carrinho por trás na meia direita, é falta pro Vasco, do Vale. Isso mesmo, né? O Zubeldia ainda tentou tirar alguns jogadores amarelados, mas agora o Serna entra para a lista num carrinho ali, né? Ele acaba perdendo um pouco o tempo da bola, chega um pouquinho atrasado na disputa com o Thiago Mendes e toma, portanto, cartão amarelo. O Serna é o 4º cartão para a equipe do Fluminense, lembrando que o Nonato e o Samuel Xavier amarelados já deixaram o campo e o Lúcio Acosta também, né? Então, somente o Serna está amarelado neste momento em campo pelo Fluminense. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. 23 jogados, Diniz reclama, queria vermelho, mas aí o vermelho é um exagero, Zaidan. Sim, é exagero. Agora o Wilton tá dando até mais cartões do que um árbitro experiente costuma dar no jogo decisivo. É que os caras estão irritados, pressionando a arbitragem, um jogo de muito choque, muita trombada. Então os cartões estão sendo inevitáveis, né? Falta pro Vasco bater na meia direita, toma distância, Coutinho, 24 jogados, Vasco precisa empatar o jogo, se não vai pros pênaltis. Coutinho levantou, segunda trave no alto, gigante. Capitão Thiago Silva tira, completa na meia esquerda, René escapou da marcação, tocou de cabeça, ajeitou para canhota, quebra para o campo de ataque para ninguém. Corta a marcação do Vasco, no bate-rebate para meio direita, escapa. Boa fita, é difícil parar o homem. Ryan, entrada da grande área, recebeu a bola, volta para Barros. Barros na entrada da grande área, tentou fintar, tentou passar, tentou tudo. Não conseguiu nada, vem Ganso para baixo, tira. Fluminense desce para o contragolpe. Canóbio carrega passadas largas na meia direita, cruza a fronteira, Canóbio levou linha de fundo, cruzou mal, muito mal, passa na frente do gol, sai pela linha de fundo, é tiro de meta pro Vasco do Vale. É muita força, né? Os jogadores acompanharam ali de maneira protocolar, mas errou na dose. Tiro de meta, Léo Jardim, goleiro da equipe do Vasco, cobra o tiro de meta. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aberto e simples em um instante. Eu vou dar uma oportunidade pro Manuel Zaidan, viu, Zaidan? Ele falou que ia ser 3-0 pro Flu. Ele mantém, como eu gosto muito dele, o placar, ou será que ele vai mudar? Acho que ele mantém, né, Zaidan? Acho que ele vai manter. Deixou um bilhete aqui nesse sentido, mantém. É, pois é, tá louco? Vai manter. Já deixou o recado. Manuel Zaidan sempre conosco na Bandeirantes, trabalhando na Bandeirantes, fazendo conosco a transmissão. Deixa eu ver aqui, 25 jogados. Chute a gol fraquinho do jogador do Flu, nas mãos do goleiro. Mas as opções do banco do Vasco, hein, que até agora não mexeu do Vale. 25 naquele ditado e naquele protocolar ditado do técnico, que aos 15 pode mexer. O Diniz foge da mesmice, não mexeu. Verdade. Qual o banco do Vasco? Pablo, Vitor Luiz, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paulinho, Tietê, Matheus França, David, GB e Verrete.
Vem pro campo de ataque a equipe do Vasco, vem chute a gol. Corta a marcação, Pubita Rodrigues tentava descer, insiste o Vasco. Por dentro, Rayan dominou, passou errado. Tome contra-golpe pro Fluminense. Martinelli desce na Bandeirantes pela ponta direita, vai Serna. 23 anos, vai Serna, capricha, vai Serna, Serna com o passe. Parece que joga um pouco displicente o Serna. Vamos, Serna. Tem jogo ainda, muita carreira pela frente. Vasco não mexe mais, Vasco desce para o campo de ataque na ponta esquerda, pedala a balança. Tenta o cruzamento para Rayan, escapou Rayan na cara do gol. Cirúrgico, Thiago Silva gigante. O monstro Thiago Silva. O Rayan adiantou, saiu dentro da grande área na cobertura que o Freitas não fez. O Thiago Silva com a ponta da chuteira, eu vou dizer. Leva, Ancelotti. Mas pode levar, Ancelotti. Vai levar uns caras aí pra ficar de banco, que fala que ganha na corrida, pede na corrida, leva o Thiago Silva do Vale. Ele pode levar os dois, né? É o passado, o presente e o futuro, né? Porque o Rayan também, numa jogada ali com o corpo, com o peito, ele se livra do Freitas, mas para no Thiago Silva. Escanteio pro Vasco bater, Coutinho levanta a segunda trave para Pubita no alto, René tirou. É mais um escanteio pro Vasco bater na ponta direita, na pressão do Cruz Maltino aí do Vale. Exatamente, né? E ó, vem aí o Verratti. Autor do gol da vitória do Vasco, o herói, jogador que estava aí um pouco em baixa, mas que tem um faro de gols absurdo. Saindo o 17, Nuno Moreira. Vem aí o argentino Verratti com a 99. Ó o pirata aí, Zaidan. Ele, depois do primeiro jogo, ele se definiu como um lutador, né? E é verdade. Não está na sua melhor fase, mas é um guerreiro, né? Escanteio aí, Martelo. Escanteio pro Vasco na ponta direita. Verratti já pediu, hein? Coutinho pra bola. 28 jogados, Fluminense 0. Vasco, Coutinho levantou, era pra Verratti no alto. Tira mais uma vez, Freitas corta, afasta a marcação do Fluminense, mas volta para o campo de defesa para a equipe do Vasco na Bandeirantes, 28 jogados. Timão tá na final da Copa do Brasil, você confere. O segundo jogo é jogo de volta da Copa do Brasil, semifinal. Fluminense 0, Vasco indo para as penalidades máximas. Fluminense 0 pro Vasco. Fora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Tera. Simule consórcio vw.com.br e consulte as condições. Pro campo de ataque, Andrés. Faz uma finta no meio de dois na ponta. O Andrés. Não dá, né? 2. No meio de 2. Não dá, né, Andrés? Perde a bola, Andrés Gomes, mas corta a marcação do Fluminense. Afasta mal, fica no rebate. Voltou pra tu, Andrés. Andrés na meia direita, no carrinho, Ganso. Tira, Ganso para baixo, tira. Afasta a marcação do Fluminense. Desce contra a golpe. Serra, que finta. Tomou uma senhora. Mais uma senhora marretada, o Serra deixou o Cuesta na saudade no meio de campo do Vale. O Cuesta não quis saber. E ali quase que o Fluminense ainda teve a vantagem, né? O Cuesta chega ali e ele trava a perna no chão e derruba o John Kennedy e toma o cartão amarelo, o zagueiro do Vasco da Gama. É o segundo amarelo para o time do Vasco no jogo, o zagueiro Cuesta amarelado. Que é tomando uma senhora caneta no liso Serra, hein, Zaidan? Serra não, perdão. No liso John Kennedy. Ah, sim. Ali se vacilar, né? Foi pro lance com a janela aberta, irmão. Um abraço, né? Dança. Choveu, molhou, né, Zaidan? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Zaidan. O David é um cara que tem mais força física aí, né? Do que o Gomes. É uma opção que o Fernando Diniz costuma utilizar. Se bem que é aquele negócio, ele não está desesperado, porque ele não está sendo eliminado. Está indo para os pênaltis, né, Marcelo? Fluminense desce, Ganso para John Kennedy, bateu no gol, travado pela marcação, vai marcar escanteio. O Wilton Pereira Sampaio está dando a falta antes do John Kennedy. Deu a falta do John Kennedy, falta de ataque, bola para o Vasco, é isso, do Vale? É porque o Ganso ele faz um passe ali pelo alto para achar o John Kennedy. E aí na tentativa, ele tenta pegar um chute ali pelo alto e atinge o rosto do Robert Renan, né? Na verdade, é no domínio da bola. Ele tromba, foi um encontrão. Eu fiquei no primeiro momento com a impressão de pé, mas não, foi um encontrão por ali. Eu acho que poderia, caso era escanteio, né? A bola entrasse,
era passível de análise pro gol valer, viu? Pro gol ser validado. Errou o Wilton, viu, o Zaidan? Porque pé alto, assim, quem abaixa a cabeça é o jogador do Vasco. O pé do Kennedy não tá tão alto, ele abaixa a cabeça. E o choque na cabeça não é do pé, é de cabeça com cabeça. Eu vi assim, Zaidan. Concordo com vocês. Foi um acidente, não, um choque. Não teve falta nenhuma. O Wilton se precipitou. Agora, o que disse o PDV, se sai o gol, eu acho que a bola ia lá pro meio campo. 31 jogadores do segundo tempo. Ô, Zaidan, exagerei no Thiago Silva. Seleção brasileira, por aí vamos. Já Cláudio Zaidan fala no microfone da Bandeirantes. 32 minutos jogados deste segundo tempo. 1-0. 1-0 pro Fluminense pra cima do Vasco. Desce no campo de ataque na meia esquerda. Martinelli volta a jogada no campo de defesa. Motopeças de qualidade na carta. Conte com desempenho. A confiança da marca líder em suspensão. Também é Motopeças na carta. Pode contar. Bernal está jogando, o Fluminense trabalha no campo de defesa. 32 jogados, Ganso vem para buscar a jogada pela meia esquerda, escapa da marcação, volta pela quarta zaga, Flusão não tem pressa. Porque aí, Zaidan, tem aquele discurso, né? Ah, mas vai levar o Danilo, tá jogando o Flá, verdade, gol da Liberta, experiente, zagueiro, tem Thiago Silva, já fez seus ciclos. Aí vai levar um zagueiro para ser reserva, não sei, Fabrício Bruno, será que é para tudo isso? Não dá para levar um cara mais experiente? Mais um cartão, hein? Mais um cartão, carrinho forte em cima do jogador do Vasco, e o Wilton Pereira Sampaio sobe o amarelo, hein, do Vale? Exatamente, sobe ali o cartão amarelo. Me pareceu pro Canóbio, né, porque o Bernal estava ali de passagem, mas quem disputa o lance e dá o carrinho é o Canóbio, né? Então o cartão amarelo para Canóbio, 17 do Fluminense. Fala, Zaidan. Quando o cara está entre os melhores zagueiros do século, você tem sempre de considerar, né? Ele está na ativa, você tem de considerar. Está jogando bem, está mostrando boa condição Olha física, o Fluminense, falhou o zagueiro, Serna dentro da grande área, não chutou, inacreditável, Serna. Inacreditável que fez o Serna. Perde a chance o Fluminense, o lançamento, o Serna saiu, falhou, zagueiro, não chegou com esse, ele saiu na cara do gol e não chutou. Pediu agora o Fluminense para ser punido, porque era para fazer o gol do Vale. Era para fazer o gol, né? O Serna acaba se complicando por ali, um lance que parecia até fácil, mas o Flu segue no ataque, Martelli. Com ele de novo, o Serna na meia esquerda, isolou. Serna, você dribla bem, mas na hora de chutar. Serna isolou. Complete o raciocínio, Cláudio Zaidan. Enquanto o Serna brigava com a bola, né, discutia ali seriamente com a bola, a história do Thiago Silva é aquele negócio. Tecnicamente ele é melhor que todos os outros. Eu acho que a dupla ideal para a seleção hoje seria, se o Militão voltar bem, o problema é que ele vai provavelmente voltará em abril, né? Mas se ele voltar bem, seria Militão e Gabriel Magalhães. Eu acho que seria a melhor dupla. Marquinhos para mim é banco, e olhe lá. Mas o Thiago Silva nunca pode ser desconsiderado, né? É claro que nessa idade, cada bimestre pesa, né? Então eu preciso saber como é que ele estará o ano que vem. Agora ele está entre os melhores zagueiros deste século. Então um cara desse não pode ser desconsiderado jamais, né? E claro, não dá para ser titular, é verdade, mas se levar uns caras aí para ser reserva, não ter experiência dele, pô, tem que ser considerado e muito. Né? Aquele episódio que é uma grande besteira, mas ele chorou, uma grande besteira isso. Zagueiro do século e considerado por muitos atacantes que são entrevistados e de ponto, um dos caras foi super, né, difícil enfrentar, Thiago Silva. Mexeu o Vasco, mas vem o Fluminense na ponta esquerda. Serna na linha de fundo, cruzou a segunda trave, toca de cabeça a marcação na sequência, isola. Muda. Bernal isola, muda o Vasco. Saiu Thiago Mendes, 23, entrou Hugo Moura, 25 no Vasco. A segunda de Fernando Diniz. Hugo Moura em campo, Zaidan. Bom, o risco de um cartão aumenta, né? De mais um cartão, né? O Hugo Moura gosta de um cartão. E é basicamente um marcador. Agora, 35, 36, é óbvio que qualquer alteração feita daqui para frente, o cara tá pensando em quem treinou bem nos pênaltis, né? Às vezes isso não acontece lá na hora, como vimos hoje.
Mas o Gabigol, por exemplo, entrou para bater pênalti, entrou com 46 minutos. Então é claro que qualquer mudança agora, eu imagino que o Hugo Moura foi bem nas cobranças, né, Marcão? Foi bem, foi muito bem. Ô Zaidan, eu estava aqui fora do ar, falando com Paulo do Vale e Michel Lopes. Nós estamos indo para os pênaltis. Nós temos penalidades programadas. Não fez questão de ganhar o Corinthians, não é que não fez, né? Mas quase bobeou. Tomou 2 do Cruzeiro. Gabigol perdeu e nós vamos para uma semifinal a ser definida nos pênaltis. O que vem pela frente numa final, hein? Primeiro jogo quarta-feira na Neoquímica, segundo jogo no Maracanã. Os goleiros sendo protagonistas, ao que tudo indica, para a final da Copa do Brasil, hein, Zaidan? Ah, sim. E outra coisa, né? Se há uma posição em que a evolução é óbvia no futebol, é goleiro, né? A explosão é muito maior, os treinos são muito intensos hoje. Então, você vê que mesmo o Cássio, que não é nenhuma criança, né? Tem explosão, sai rápido para a bola. Como disse o Ronaldo hoje, né? Uma imagem muito boa. Ele disse que são goleiros que têm boa leitura da cobrança de pênalti, né? Então, os goleiros estão cada vez melhores, né? Então, a tendência é que eles sejam protagonistas nessas situações, né? E o Fábio já está sendo, né, no jogo. Olha o que pode se desenhar. O Fábio está realmente sendo responsável pelo placar. Está de 1-0 para o Flu. No agregado, 2-2. Tudo igual, estamos indo para os pênaltis do estádio do Maracanã. É o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, lado carioca, outro lado é o lado paulista e mineiro. Deu Paulista, deu Timão na final. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Tiro de meta para o Fluminense bater 38 jogados, Flusão já mexeu 4 vezes. A equipe do Vasco mexeu 2. Nada. Quem que você estava pedindo? Acho que ele estava pedindo o David, não é isso? Só esse tiro de meta agora aí do Fluminense, quase 90 anos. Eu fui olhar aqui a escalação, não vi. Como é que foi? O Thiago Silva e Fábio. Quase 90 anos de história, hein? Acho que 90... 45, o Thiago Silva tem 39? 86, o Thiago Silva já tem 41. O Thiago Silva já tem 41? Sim. O Fábio eu sei que tem 45. Que isso, hein? Haja história. Pega a idade do Thiago Silva aí, hein? Haja história no tiro de meta, hein? Tem campeão de tudo ali, tem ídolo da torcida do Cruzeiro, foi embora. 41. 41? Faz 42 quando? Ele fez 41 em setembro, 22 de setembro. Já pensou? Já pensou na Copa? 39 jogados deste segundo tempo, 2-2 no agregado, 1-0 para o Fluminense para cima do Vasco. Na Bandeirantes, trazendo a semifinal da Copa do Brasil. Pode contar com alta performance e segurança. Pode contar com amortecedor HG Nakata. Vai de Nakata. 39 jogados deste segundo tempo, já vem o apito final no microfone da Bandeirantes, Ricardo Capriotti, para todos os cantos do Brasil, para todos os cantos do cenário nacional, trazendo a repercussão. Vai falar sim, vai falar ainda de Corinthians e Cruzeiro, que perdeu o Timão por 2-1 para os pênaltis. O Hugo Souza, o grande herói. Cássio pegou pênalti na casa do seu ex-clube, pegou de Yuri Alberto. O Hugo Souza pegou 2. O Gabigol perdeu o pênalti que era para classificar para a final. Cruzeiro depois das alternadas deu Timão. Corinthians aguarda Fluminense e Vasco no apito final do microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. Coutinho para o campo de ataque, desce para o Vasco. Vasco a um gol de levar para a final. A torcida Cruz Maltino. O Fluminense também a um gol. Se for empate, vantagem do Vasco, que venceu o primeiro 2-1. 1-0 para o Fluminense, agregado 2-2. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal da Copa do Brasil, estádio do Maracá, jogo de volta. 40 jogados, segundo tempo de jogo. Fluminense 1. Gol contra do Paulo Henrique, Vasco 0, agregado 2-2, pênaltis. Bandeirantes trazendo no plantão esportivo ele, meu xará, fala Pedro Cohen. O Corinthians foi para a final da Copa do Brasil, mas perdeu a final do Campeonato Paulista Feminino. Apesar de ter vencido a partida contra o Palmeiras por 1-0 com gol de Gabi Zanotti, o resultado agregado deu o título ao Verdão. Abras Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. René na bola para cima do Rayan, juiz não.
Deu a falta pro Vasco na meia direita no ataque. É isso do Vale. Exatamente, Martelli. Aí o René fica ali, ó, reclamando, ó. Fala com ele, querendo uma comunicação ali entre as partes. Reta final do segundo tempo. Vem aí Felipe Coutinho na bola, ó. E o Verratti tá lá, hein? Bola no Verratti. Pirata. Verratti, o Pirata Cruz Maltino no meio da grande área. Toma distância, vai pra cobrança. Coutinho na meia direita, um jogador cobrindo a barreira. Fábio tá adiantado. Coutinho levantou. Fábio tá adiantado por isso. Cirúrgico. Fábio deu um soco na bola, tirou. Que leitura do goleiro aí do Vale. Exatamente, né? E aí vai o vigor físico, a saúde do Fábio, 45 anos. E a segurança, né? Porque numa bola dessa o cara pode se complicar. Agora ele dá uma esfriada. O Fluminense está vencendo o jogo 1-0, levando para as penalidades, onde o Fábio pode brilhar também, Martelli. Tava na meia, tava na pequena área, avançando. Que leitura do goleiro, hein, Zaidan? Ah, sim. Bom, aí conta a experiência, né? Mas também a agilidade, né? O Fábio, até porque como ele não é um goleiro pesado, ele não perdeu a agilidade mesmo com a idade, né? Hoje ele toma uns gols que antigamente ele não tomava, mas continua fazendo defesas formidáveis. É um grande goleiro, um dos melhores do Brasil. Pena que logo, logo será aposentado, né? Olha o barulho que faz o torcedor do Vasco, hein? Tá empurrando a torcida Cruz Maltina, mas o tempo tá passando. 42, quase 43 minutos jogados do segundo tempo. A torcida do Vasco quer o gol. O Vasco pressiona, se marcar não tem pênaltis. Fluminense se marcar também não tem, hein? Se marcar também não tem. 43 jogados deste segundo tempo. Sai jogando no campo de defesa. Robert Renan para o Vasco na meia esquerda para Pumita. Pumita por dentro se apresenta. Busca a jogada Hugo Moura. Hugo Moura pela meia esquerda para Robert. Ele quebra para o campo de ataque. Toca de cabeça. Guga na meia direita. Sobe. Vem no alto. Pumita Rodrigues por dentro. Vamos ver o contragolpe agora do Vasco. Não deu. Hugo Moura perdeu. Fluminense afasta a quarta marcação no círculo central. Vem de novo para o domínio de Freitas. Freitas para Guga. Guga para Ganso. Ganso por dentro. Girou legal. John Kennedy para Serna. Serna para John Kennedy. Adiantou, mas tem falta lá atrás em cima do Serna e para cartão do Vale. Pro Paulo Henrique, né? Porque realmente ele chega mais firme no Serna. A jogada poderia até ter uma sequência, mas aí a arbitragem, no momento em que o Fluminense perde o controle da bola, o Wilton Pereira Sampaio acaba marcando a falta. E de fato, né? É lance, inclusive, para VAR, viu? Dentro desse novo aspecto do futebol, Martelli, dessa entrada da chuteira, tal, do tornozelo, é passível, quem sabe, de uma revisão. Olha, o Zaidan, é uma solada acima da linha do tornozelo, não sou eu que estou falando, na regra, acima da linha do tornozelo, é vermelho, hein, Zaidan? Sim, até porque ele vai com a parte de baixo da chuteira, né? Uma solada mesmo. Agora, o árbitro não viu. Esse é o tipo de lance que o VAR deve interferir, né? É um negócio esquisito. Então, o Wagner Hellway talvez esteja vendo algum desenho animado lá na cabine. Cadê o Hellway? Não percebeu o lance, mas deveria ter chamado o Wilton, né? Pra ele tomar uma decisão com outra imagem, né? Mas pera aí. Um lance para cartão, sem dúvida. Cadê o Hellway, Zaidan? Porque vai mexer. Eu fico com a impressão que às vezes se o jogador esperneia e todo mundo vai para cima, o VAR fica pressionado a chamar. Quando isso não acontece, tá tudo bem. Não foi tão... Mede-se a gravidade e mensura a gravidade de acordo, às vezes, com a reclamação. Como só o Serna reclamou, o Hellway não chamou. Foi uma solada. A sorte é que o pé dele não está em contato com a grama. Significa que está até mais alto e está acima do tornozelo, hein? E o Hellway está tendo apito final na Band? Será que ele está vendo o craque Neto? Acho que hoje não, né? Deve estar vendo o perrengue, alguma coisa, acompanhando o desenho. Pô, não é possível, Hellway. Enquanto isso, tivemos mudanças ali à beira do gramado. Deu mais tempo ainda para tu, Hellway. Vê o lance, não é possível. 45, marcou o relógio, as mudanças. Mas aí ele já tirou o Paulo Henrique, o Diniz, né? Tirou o Paulo Henrique, 96, entrou o Vitor Luiz com a 12. Saiu também o Andrés Gomes com a 11, entrou o Matheus França, 9. E saiu o Martinelli, 8, para a entrada do Otávio, na equipe do Fluminense, com a 94. O 12 é o Vitor Luiz. Vitor Luiz, portanto, com a 12, está no Vasco. A mudança do Fluminense
Deixa eu ver o Serna. Serna cruza a segunda trave. Quase que fecha o Thiago Silva. Corta a marcação, meia-lua da grande área. Thiago Silva subiu a placa. Vamos até mais 4. 49-46, marca o relógio do microfone da Bandeirantes. Desce o Fluminense na ponta direita, já acalmou. Qual foi a mudança do Flu? Saiu Martinelli 8, entrou Otávio 94. Otávio, portanto, em campo. Cláudio Zaidan. Ei, Fernando Diniz é esperto, hein? Paulo Henrique saiu. Ô, Riway. Vai ser cobrado, Riway. E as mudanças, Zaidan? Se o lance estivesse em revisão, ele não poderia fazer a substituição até que a revisão se encerrasse, é óbvio. Mas não tinha revisão nenhuma, né? O Riway mandou o barco correr. E agora, acho que é uma questão de lógica. Todos nós concordamos que as mudanças agora são para que jogadores que treinaram bem cobranças de pênalti entrem em campo. É a única lógica, né, Martelo? 47 minutos vai marcar no microfone da Bandeirantes. Vamos até 49. Quem avança a grande final da Copa do Brasil para enfrentar o Timão, para enfrentar o Corinthians quarta-feira na Neoquímica Arena. No domingo também no estádio do Maracanã. Já. Penalidades, hein? 47, Wilton Pereira Sampaio para o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Deixa eu ver aqui, hein? Anote aí, Zaidan. Verrete, França, Rayão, Moura, Coutinho, Barros, Vitor Luiz. Os caras que podem bater. Do Flu, Canóbio, Kennedy, Serna, Ganso. O Cano tá no banco, hein? E ele já fez as 5. Otávio, René. Vamos aos pênaltis. 47, quase 48. Falta pro Flu, é no campo de defesa e o Freitas vai quebrar lá pro ataque, hein? O Freitas é gigante, por que não foi pra área? Freitas quebra na quina da grande área, na ponta direita, Thiago Silva escora pro meio da grande área pra Berna, pra chegar de qualquer jeito de perna esquerda, corta a marcação, afasta a zaga do Vasco, completa no círculo central, toca de cabeça, vem Ganso recua pela quarta zaga, recomeça o Fluminense, último minuto de bola rolando no estádio do Maracanã, estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor HG na Cata, pode contar. 48, quase 49 minutos jogados, vai terminar o jogo do estádio do Maracanã, já vem Ricardo Capriotti para fazer você, ouvinte da Bandeirantes, acalma, toma aquela água, porque vai para os pênaltis, hein? René, meia esquerda, levantou, segunda trave, corta a zaga do Vasco, Bernal, na quina da grande área, bota a bola nos pés de Guga levantou, tirou a marcação, sobrou John Kennedy no gol, perde a chance, o John Kennedy girou. Na marca do pênalti, ele dominou, bateu embaixo da bola, teve a chance. Mal na bola, a bola do jogo era sua, John Kennedy, ele isolou, Tofani. Martelli, é aquilo que eu disse, né? Fosse em 2023, essa bola nos pés do John Kennedy tava lá dentro, né? Em 2025, quase 26, a história é outra, Martelli. Wilton Pereira Sampaio termina o jogo. Nada definido, teremos pênaltis no Maraca. 2-2 no agregado. 1-0 para o Fluminense no jogo de volta. 2-1 para o Vasco no jogo de ida. Ricardo Capriotti. Tarde e noite de penalidades no microfone da Bandeirantes, viu, Capri? Que domingo, Martelli. Que domingo, olha, emoção. É o que não faltou e o que não está faltando nesse domingão de decisão da Copa do Brasil. Vamos para os pênaltis. Agora é pênalti no Maraca também. Já foi assim na Neoquímica Arena, na classificação corintiana. E agora, Fluminense e Vasco vão decidir nas penalidades quem vai enfrentar o Corinthians na grande final da Copa do Brasil. Alô, Paulo do Vale, o que é que tá acontecendo e o que é que você tá vendo aí, PDV? Tô vendo aquela famosa recuperação, né? Os jogadores ali no chão, sentados, com as pernas esticadas, recebendo ali um atendimento, aquela aguinha para dar uma relaxada, tentando, né, de alguma forma esfriar a mente. Tô vendo também, um dos auxiliares do Zubeldia, a comissão técnica, conversando ali no pé do ouvido com o Thiago Silva. Muito experiente, né? Capitão do Fluminense, 41 anos. Vamos ver se o Thiago assume aí uma responsa, né? Porque
O Fluminense pode ter batedores aí. O René é um cara que já cobrou algumas penalidades. O próprio Ganso, né, deve cobrar. O Canóbio, o Serna. Não sei se o Kennedy, nessa fase que tá, o John Kennedy poderia assumir uma responsa também. Mas prováveis cobradores do Fluminense. Pelos lados do Vasco da Gama, o Verratti entrou na segunda etapa, vai cobrar fatalmente. O Coutinho também, né, aguentou, suportou, tá em campo para isso. O Ryan, com a estrela que tem, sendo essa revelação que é também. O Robert Renan, Capri. Pois é, né, já foi de cavadinha, já para um pênalti mais seguro das últimas vezes que teve oportunidade, depois de ser castigado nos tempos de Internacional. Mas também é batedor de pênalti. Vamos ver como vem a lista do Diniz, vamos ver como vem a lista do Zubeldia, Capri. Muito bom. O Zaida, nessa hora aí, claro, não é que interessa muito a questão mental aí do jogador, mas o físico também entra em ação, porque a perna pesada pode ser decisiva aí no momento como esse, e os dois times estão exaustos, hein, Zaida? Não há dúvida, até porque foi um jogo desgastante, né? Tecnicamente não foi grande coisa, mas o Fluminense fez um jogo ruim, venceu, mas a prova de que o Fluminense teve muitos problemas é que o grande cara do jogo foi o Fábio, né? O Fábio foi disparado o melhor em campo. O que para que o Fluminense não fez um bom jogo, o goleiro teve de trabalhar muito. E o Fábio, mais uma vez, foi decisivo, mais uma vez. E Capriotti, não tem essa de loteria, você tem toda a razão. É a condição mental, é a condição física, é treino, obviamente. Mas não é só treino, porque uma coisa é bater 30 pênaltis ali no treino, outra coisa é com o estádio lotado, decidindo uma vaga em final de Copa do Brasil. Você ir até a área, como dizia o Sócrates, né? O Sócrates dizia que esse movimento do meio campo à área é como um boi indo para o matadouro, né? Ele que perdeu o pênalti em Copa, sabia bem o que era isso. Então não é moleza, não. A parte mental conta muito. E os goleiros estão cada vez melhores, né? São dois goleiros muito bons. O Jardim também é um bom goleiro. Então não é moleza, não. E até por isso, muitas vezes, os técnicos olham muito para a experiência do jogador. Esse aqui não vai tremer. Mas tem de olhar também a parte física. Porque ainda bem que não tem prorrogação, né? Ainda bem que acabaram com esse troço de prorrogação na Copa do Brasil. E na Libertadores também, a não ser na final. Só a final que tem prorrogação. Então é um conjunto, né? É a qualidade, é o treino, é a condição mental e a condição física, né, Capriotti? Exatamente. É um conjunto aí que vai definir agora quem será o adversário do Corinthians. As cobranças serão no gol do lado direito das cabines de rádio e televisão, né? Quem tá olhando o campo de frente do lado direito, não é, PDV? E só definir quem é que vai começar batendo, né? Exatamente, Capri, exatamente. Ó, rodinha agora, aquela força final. E claro que o Thiago Silva é quem puxa ali pelos lados do Fluminense. E pelos lados do Vasco é o Fernando Diniz, né? O motivador nato também, um psicólogo, além de treinador. Vamos ver quem tem mais cabeça numa hora dessas. Ó, o Diniz, ó, puxando todo mundo, ó. Nessa hora, brilha, quem sabe, a estrela do Fernando Diniz. Dessa forma, né? Como ele carrega o vestiário nas costas, ó, tá batendo ali no peito com força. Sangue no zóio, ó. O Diniz com sangue no zóio, ficando até vermelho, Capri. Chamando os caras pra responsa agora nas penalidades. É o Diniz quem comanda a rodinha do Vasco, viu, Capri? Deve estar dizendo, aqui não tem perninha não, aqui não tem perninha não, todo mundo vai acertar. É isso aí, o professor tá dando as instruções finais ali, motivando os seus jogadores, porque vem aí uma decisão em penalidades máximas, mais uma para definir o outro finalista da Copa do Brasil. Corinthians já está lá e aguarda o vencedor da decisão que vem aí. Primeiro jogo, quarta-feira na Neoquímica Arena, e a finalíssima domingo que vem no estádio do Maracanã. Vai começar a decisão, vale a sua torcida aí, empurrando o Fluminense, empurrando o Vasco da Gama. E na Bandeirantes, quem vem para contar mais essa história, mais esse capítulo do futebol brasileiro é ele. Volta, solta a voz e vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Capriotti, eu vou mesmo. Na Rádio Bandeirantes, curtindo esta noite de Copa do Brasil. Quem vai para a final? O Fernando Diniz. Se ele vender curso, eu compro.
O Fernando Diniz, se ele soltar um curso, eu compro. Porque o que ele é convincente nas palavras ali na rodinha, o coach Fernando Diniz. O outro lado, semblante do herói da noite até o momento, Fábio. O herói da tarde e noite corintiano foi você, Hugo Souza. Fábio ajeitando as luvas. 45 anos nas costas e o semblante atento ao lado dele, Thiago Silva. Capitão de 41 anos nas costas. Momento em que os dois já viveram diversas e diversas vezes. Léo Jardim, com a sua experiência também mais menor. Momento em que viveu Coutinho pelo lado do Vasco várias vezes. Verrete, mais experiente também várias vezes. E o Wilton Pereira Sampaio. Conversando ali com os goleiros. Ó, não pode avançar, aquele blá 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 todo. Vou mandar voltar. Se falar que o cara da frente fizer cera, eu dou cartão. E a gente não sabe mais, né, PDV? Quem vai bater? É só na hora. Agora é na surpresa. É só na hora. Fluminense e Vasco definindo a última vaga para a final da Copa do Brasil. E ao lado direito, onde está o torcedor do Flu. Se eu não me engano, esse é o lado sul, né? Tem o lado norte e o lado sul. É o Fluminense que abre a contagem. E é o capitão, hein, do Vale? 41 anos nas costas. Vai você, Thiago Silva. O capitão do Fluminense caminha para a primeira cobrança contra Léo Jardim. Léo Jardim inteiro de laranja no centro do gol. Thiago Silva. Copas e copas empilhadas nas costas. Liga dos Campeões, futebol italiano, futebol inglês. Voltou ao Fluminense. O zagueiro Thiago Silva, semblante fechado. Toma a distância a ponto de estar exatamente na linha, na entrada da grande área. É no gol onde está principalmente a torcida organizada do Flu. Thiago Silva para a bola, bateu no gol. Gol do Fluminense. Tranquilo, gelado. Não sente a pressão. Thiago Silva para a bola pela direita. Chapa no canto direito de Jardim, que cá para a esquerda. Aberta a contagem nas penalidades. O Fluminense 0, Vasco do Vale. É o zagueiro, né, que bate um pênalti dessa forma perfeita, né? Deslocando o Jardim com firmeza, com confiança. E para quem viu o Gabigol bater o pênalti hoje, Martelli, é assim que cobra, Gabigol. Verrete pelo lado do Vasco, hein? Vem o Pirata, experiente. Marcou o gol da virada na ida. Tá com um sorriso malicioso no rosto, hein? Fábio apoiando os cotovelos nos joelhos. Verrete toma muita distância, bateu no gol. Fábio! No gol! Fábio pega a primeira cobrança. Verrete, o capitão no canto inferior direito. Fábio! O herói da noite até o momento. Fábio pegou do Vale. 45 anos, né? Eu não me canso de falar e de exaltar o que é o Fábio, né? Com os pés, Martelli. Porque o Verrete tentou ali ser malandro, foi na bola de segurança. E aí o Diniz fica maluco, né? Quando o seu artilheiro, quando o seu jogador que tem estrela, quando o seu batedor erra, é porque a situação pode ficar complicada pelos lados do Fluminense, não, né? O Fábio já abre muito bem, joga a responsa de novo pro Léo Jardim. Bateu mal, Zaidan. Bateu mal, Verrete. Bateu mal, sem dúvida, não. Bateu fraca no meio do gol. Agora, o Fábio está querendo mostrar que ele foi o melhor nos 90 e vai decidir o jogo. Vai decidir a classificação. Vamos ver. Segunda cobrança do Fluminense, 1-0 pro Flu. John Kennedy toma distância, paradinha lá, Neymar bateu no gol. Léo Jardim pegou! Muita fita, bate sério na firula. John Kennedy foi a lá, Neymar telegrafou ao lado direito, meia altura, Léo Jardim pega o pênalti mal batido do Kennedy do Vale. Algumas coisas não mudam, né? Por exemplo, o Fábio ser um grande goleiro com 45 anos. Já outras mudam, porque em 23 na final da Libertadores, John Kennedy foi decisivo. Agora nas penalidades e durante o jogo também perdendo 2 chances. Que coisa, hein? Tem coisa que muda mesmo, Martelli. Vem Rayan, hein? Rayan para cobrança pro Vasco. Ele está paralelo à bola. Centralizada a entrada da grande área. Com os cotovelos apoiados nos joelhos. Fábio centralizado. Rayan também vai caminhando para a direita. Ele é canhoto. Rayan na bola no gol.
Gol do Vasco! Uma pancada, bate sério, enche o pé do lado esquerdo do Fábio, ele acertou, hein? Fábio acerta o canto, mas é forte demais, uma pancada no alto. Aí não dá pra pegar, né? Foi no alto, meia altura. Mas foi uma pancada pro gol do Vale. É o que você faz quando você tem 19 anos e está de frente com o goleiro de 45 anos histórico. Você enche o pé, bate com firmeza e marca. E vem ele, hein? O maestro Paulo Henrique Ganso para o Fluminense. Tá tudo igual, Zaidan, tá tudo igual. Ganso vai pra cobrança. Ganso toma distância, o 10 do Flu. Ganso na meia-lua da grande área. Caminhou, partiu, acelerou, Ganso no gol! Gol do Fluminense! Chapada bonita. Bochecha da rede, lado direito, rasteiro. Léo Jardim acerta, mas não pega. Zaidan. 2 Fluminense e 1 Vasco, mas tem que bater o Vasco ainda. Sim, sim. Aliás, o Ryan contra o Santos, aquele 6-0 que o Vasco conseguiu no Morumbi, ele bateu um pênalti no ângulo, né? Ele bate muito bem, encheu o pé no canto. E o Ganso também bateu muito bem, porque o goleiro acerta o canto, mas não consegue chegar. Tá bom isso aí, hein? Quem é que vai bater pro Vasco? Vitor Luiz. Isso, é o 12. Vitor Luiz pra bola, canhoto, pouca distância. Fábio de novo no ritual. Vaias no Maraca. É o terceiro para empatar o Vasco, hein? Tá 2-1 Flu. Vitor Luiz na bola. Gol do Vasco. Bola para um lado, goleiro para o outro. Cai para a direita Fábio, a esquerda pancada do Vitor Luiz. Tudo igual, 2-2 do Vale. Esse é um jogador de uma técnica duvidosa, né? Mas para cobrar pênalti, realmente ele foi muito bem nessa. Deslocando o Fábio, batendo com força, praticamente na bochecha da rede. Vitor Luiz mantém o Vascão no jogo, na disputa. René. Vai René para a bola. É meia dúzia o René. Isso. É meia dúzia o René. Vai para a quarta cobrança de pênalti para o Flu. Recapitulando. Thiago Silva fez. Kennedy perdeu. Ganso fez. René agora. No Vasco. Verretes perdeu. Ryan fez. Vitor Luiz fez. Com isso está 2-2. Abrindo a quarta penalidade da sequência. Bate primeiro o Fluminense. Vale vaga na final da Copa do Brasil. É um título para cada lado. Vasco tem um, Fluminense tem um. Quem segue vivo na disputa pelo segundo? Quem vai pegar o timão? René. Meia-lua da grande área. Tá ali, ó. Pisando na grama, testando a marca da Cal. Mas a marca da Cal, onde está a bola, tá longe. René pra bola. Léo Jardim no centro do gol. Já tá autorizado a tempo. René respira. Demora, René. Wilton Pereira sai para falar, vai meu filho. René trotando pra bola, canhoto, René devagarzinho na fita, René parou, bateu no gol. Que isso? Gol do Fluminense. Olha o torcedor e o coração tricolor, bola pro canto direito do gol. Caiu Léo Jardim, mas como deslocou o René, hein? Gol do Fluminense do Vale. O famoso legal, mas não faz mais isso não, por favor, tá? O torcedor do Fluminense, o René, impressionante, mas bateu bem demais, hein? Que isso, Zaidan? Olha, rapaz, hoje 4 torcidas, aliás, 4 não, 6, né? Porque a torcida do Botafogo e a do São Paulo também estão acompanhando tudo isso aí. O Corinthians já foi para a final, agora Botafogo e São Paulo estão torcendo por Fluminense, hein, Martelo? Coutinho pra bola. Experiência, 10 e faixa, pouca distância, Coutinho bateu no gol! Gol do Vasco! O melhor pênalti cobrado até agora. No ângulo superior direito do Fábio. Ela beija o travessão e entra. No limite. Mas na forquilha. Que isso, Coutinho? É o mesmo destaque, né, do Vale? O melhor, ele tem a linha tênue pro pior, né? Porque... Mas é só o Coutinho mesmo, né? Porque a confiança para você bater ali onde ele bateu, você tá louco, hein? Camisa 10 do Vasco da Gama, Felipe Coutinho, garante o dele. Onde se encontram trave e travessão, Coutinho botou a bola onde a coruja dorme. É o Guga? Não, Canóbio. Vai Canóbio. Canóbio pro Flu. Quinta e última para cada lado, 3-3. No centro do gol, braços erguidos, Léo Jardim. Canóbio pra bola, partiu, bateu no gol. Léo Jardim no
bateu no centro do gol, Canóbio Jardim ficou e pegou do Vale. Ele costuma ser o batedor do Fluminense nos jogos, nessa temporada. E aí o Jardim, cara, que frieza de ficar parado no meio do gol para defender com as pernas. Com a perna esquerda, Zaidan. Canóbio teve uma noite horrível, né? É verdade que ele participou do lance do gol do Fluminense, mas depois foi um erro atrás do outro. E agora uma cobrança bem fraquinha, né? E o Léo Jardim, como a gente falava antes, com o Capriotti, o Fábio é um goleiraço, mas o Léo Jardim também é um grande goleiro, né? Salvou o Vasco várias vezes na temporada. Puma Rodrigues na bola. Se fizer, acaba. Se fizer, o Vasco está na final da Copa do Brasil. 3 passos. O destro Puma. Toma pouca distância. Fábio no gol. Puma partiu, bateu. O Vasco está na final da Copa do Brasil. Gol do Vasco. Bonita Rodrigues. Chapa a bola no canto inferior esquerdo. Desloca Fábio que cai para a direita para a explosão do torcedor Cruz Maltino. Nos pênaltis. 3-4 pro Vasco, 3 pro Fluminense. O Vasco do motivador, o Vasco do competente, ex-fusão de Fernando Diniz, dos heróis improváveis. Pegou 2, o goleiro do Vasco, Léo Jardim pegou. Pumita converte, o Vasco está na final da Copa do Brasil para pegar o timão. Encontro de Cruz Maltino com o preto e branco corintiano. Final da Copa do Brasil definida. Explosão do torcedor Cruz Maltino, desabafa Coutinho. Thiago Silva lamenta, hein? Kennedy perdeu, Canóbio perdeu. E aí no Vasco só o Berrete perdeu. Puniu-se a péssima cobrança dos dois. Léo Jardim pegou 2. Pumita Rodrigues converteu o último. Deu Vasco na final. Ricardo Capriotti, a Copa do Brasil tem os seus 2 melhores colocados e finalistas definidos, viu, Capri? É isso, Pedro Martelli contando a história da classificação vascaína, heróica classificação vascaína para a final da Copa do Brasil. Vem aí 2 duelos épicos e gigantes, Vasco e Corinthians, frente a frente para a decisão da Copa do Brasil 2025. Primeiro jogo, quarta-feira, na Neoquímica Arena. E tem confusão lá no Maracanã, hein, Paulo do Vale? Tem confusão lá em PDV. O negócio está pegando lá entre os jogadores do Fluminense e do Vasco da Gama. Que isso? Que isso? Os seguranças tentando intervir agora. O Freitas, né? O Freitas está maluco, assim, completamente maluco. Tá jurando ali um jogador do Vasco da Gama, não consegui identificar porque fica uma bagunça danada. O Bernal tá por ali, ó. O Bernal também pelos lados do Fluminense é o que me parece mais descontrolado, né? E, além do Freitas, né? 2 jogadores do Fluminense ali. E claro que pelos lados do Vasco da Gama só festa, né? Os jogadores, acredito eu, só querem festejar, mas perderam a cabeça por ali, pelo menos 2 jogadores do Fluminense depois da cobrança do Pumita. O Vasco está de volta a uma final de Copa do Brasil. Em 2011, venceu o Curitiba e ganhou o seu único título da competição. Em 2006, perdeu o clássico para o Flamengo. Chega a 3ª decisão de Copa do Brasil, o Vasco da Gama comandado por Fernando Diniz. Capri. Muito bem, você já volta aí no apito final. Agora eu quero ouvir Cláudio Zaidan, que vai contar pra gente aqui quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E aí, Zaidan, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes? É indiscutível que o grande nome do jogo foi o Fábio, né? Mas quem está classificado é o Vasco. E aí é preciso valorizar, então, o que fez o Léo Jardim na hora decisiva, né? Eu voto no Léo Jardim. Não foi um jogo brilhante, muitos erros, finalizações que só foram mal feitas porque os jogadores
se posicionaram mal, né? Pé de apoio mal posicionado, muitos passes errados, muita trombada. Terminou em briga, porque o jogo foi uma briga quase que o tempo todo. Houve muitas situações de confronto, o árbitro sofreu com isso. E os dois goleiros, o Fábio principalmente, foi o grande nome do jogo. Mas o nome da classificação do Vasco é o Léo Jardim, Capriati. Muito bom. Zaida, você quer arrematar mais alguma coisa do jogo aí? Mais alguma coisa que você queira falar? Já dá uma projetada também nessa final entre Vasco e Corinthians, para eu poder te liberar aqui nessa noite de domingo. Vamos lá, Zaida. Bom, não tem essa de é muito melhor. São dois times com muitos problemas, né? O Corinthians fez um campeonato brasileiro medíocre, o Vasco fez um campeonato brasileiro medíocre. O Corinthians sofreu muito hoje, esteve muito perto da eliminação, porque se o Gabriel faz o gol, o Corinthians estaria eliminado. E o Vasco hoje não conseguiu segurar a vantagem, então são times com problemas. Mas, para mim, o Vasco tem um grande problema defensivo. E não é tático, não é problema do Diniz. É a qualidade dos jogadores do sistema defensivo. Então, por isso, eu vejo uma vantagem do Corinthians e acho que a Neoquímica, ela pesa mais do que o Maracanã numa decisão como essa, contra o Vasco da Gama. Então, eu vejo uma pequena vantagem do Corinthians nessa decisão, Capriotti. Valeu, Zaida, bom descanso a você e até amanhã, 3 da tarde no Bandeirantes. Acontece até lá, Zaida. Um abraço, Capriotti, até a próxima. Muito obrigado. Cláudio Zaidan e o destaque final da Opinião Bandeirantes aqui nessa jornada esportiva, 10h52. 4 minutinhos e a gente já abre o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, o apito final, para falar dessa classificação vascaína, mas principalmente para falar da classificação corintiana que está na final da Copa do Brasil. Não saiam daí, a gente já volta com o apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Deixa eu ver a chegada do Fluminense na ponta direita, lançamento na linha de fundo, vai pintar o primeiro gol. Gol do Fluminense. Gol contra. Paulo Henrique faz a festa do torcedor do Fluminense. O Flusão desce pela ponta direita, Samuel Xavier levou na linha de fundo, Canóbio cruzou a marcação, falhou, chegou, tocou de perna esquerda, Everaldo na trave, a bola sobra embaixo do gol. O Paulo Henrique, cotado na Puma Rodrigues na bola. Se fizer, acaba. Se fizer, o Vasco está na final da Copa do Brasil. 3 passos, o destro Puma toma pouca distância, Fábio no gol, Puma partiu, bateu. O Vasco está na final da Copa do Brasil. Gol do Vasco. Pumita Rodrigues chapa a bola no canto inferior esquerdo, desloca Fábio que cai para a direita para a explosão do torcedor Cruz Martino nos pênaltis. 3-4 pro Vasco, 3 pro Fluminense. O Vasco do motivador. Aí, Vasco tá aí o Pedro Martelli. E o gol que garantiu a decisão nos pênaltis, que levou a decisão para as penalidades máximas, o gol contra do Vasco da Gama, que deu a vitória ao Fluminense. E nos pênaltis, brilhou a estrela de Léo Jardim, classificando o Vascão para a final da Copa do Brasil. Atenção, minha gente, quarta-feira, 9h30 da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco da Gama, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Domingo, muito provavelmente 18 horas. A CBF vai definir isso amanhã, mas muito provavelmente domingo, 18 horas, o segundo jogo entre
Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, que nunca decidiram uma Copa do Brasil, não é? Nunca decidiram uma Copa do Brasil. Será a terceira decisão do Vasco da Gama e um título, não é? O Vasco tem um título, venceu o Coritiba em 2011 e vai agora para a sua última decisão. Deixa eu pegar o destaque final do Paulo do Vale aqui, que vai trazer mais informações dessa final pra gente. E o destaque final do Vascão e do Fluminense aí. O Flu agora vai pras férias e o Vasco tem mais uma semana de trabalho aí, né, PDV? É isso, Capri. Me permita também fazer as vezes aqui de setorista do São Paulo, Capri, porque a final entre Corinthians e Vasco da Gama coloca o São Paulo na Sul-Americana, né? Num ano em que nada deu certo pro São Paulo, a possibilidade de Libertadores estava viva por conta de uma final que poderia envolver Fluminense ou Cruzeiro, ou as duas equipes, o que não acontece, então o São Paulo está na Sul-Americana com o 8º lugar e não fez por merecer uma vaga na Libertadores, essa é a verdade, vai jogar a Sul-Americana no ano que vem. É isso, Capri. Quarta-feira, então, o primeiro duelo na Neoquímica Arena. O Verratti era o jogador pendurado do Vasco da Gama, não tomou cartão amarelo, então a expectativa é que o time esteja inteiro à disposição do técnico Fernando Diniz, que terá a missão em Itaquera de, quem sabe, construir um bom resultado focado no domingo, porque o Maracanã vai ser palco de uma grande final. O Vasco vai à sua terceira final de Copa do Brasil, vai em busca do seu segundo título da competição, Capri. Valeu, PDV, bom descanso e até logo mais, até amanhã aqui na programação da Bandeirantes, falando do São Paulo mais um pouquinho. Tchau, PDV. Valeu, Capri, um abraço. Olha, 11:01, depois do intervalo, marca aí 4 minutinhos, a gente vai falar da classificação corintiana à final da Copa do Brasil. Um domingo épico da Neoquímica Arena, um domingo mágico, uma atmosfera incrível tomou conta do estádio corintiano e você vai acompanhar tudo aqui no trabalho da reportagem Bandeirantes, do Luiz Fabiani, do Bruno Migliosi e dos comentaristas Bandeirantes, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado.
ao vivo, no Disney Plus. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Vamos lá então, 11:07. Vamos falar da classificação corintiana na Copa do Brasil. Nos pênaltis, brilhando a estrela de Hugo Souza, o goleirão corintiano, pegando duas vezes e colocando o timão na final da Copa do Brasil. O trabalho da equipe Bandeirantes na Neoquímica Arena, começando com o Luiz Fabiani. É você, me conta tudo. Fala aí, Fabiani. Alô, Capri, um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. É o seguinte, a repercussão é clara, os vestiários da Neoquímica Arena muito positivos, satisfeitos com uma classificação sofrida, mas necessária à grande decisão da Copa do Brasil. E com isso, o Corinthians assegura pelo menos 30 milhões de reais aos seus cofres, porque essa é a premiação do vice-campeão, que será a pior campanha possível para o Corinthians, uma vez classificado à grande final. Um jogo tenso, com oportunidades, gols do Cruzeiro, Matheus Bidu descontando para o Corinthians e garantindo as penalidades. Certamente a análise do jogo e a leitura muito melhor por parte dos dois feras que comentaram o jogo na Bandeirantes. Pretzel e Quesada, é com vocês, análise do jogo. Olha, Fabiane, olha, Capriotti, estamos aqui, o Leandro Quesada. Claro que foi um jogo muito interessante, o Cruzeiro fez 2-0, 1-0 no primeiro tempo com o Arroio, a 39, depois 2-0 com o próprio Arroio, que eu achei que não deveria ter entrado, né? Mas o Sinisterra se machucou, entrou, o Arroio entrou muito bem. E aí o gol do Matheus Bidu aos 10 minutos reacendeu, Quesada, a volta do Corinthians ao jogo, porque ali a situação parecia perdida, e aí o Corinthians retoma o controle e só não garantiu o empate por 2 bolas na trave, e pelo Cássio também ter aproveitado, não ter aparecido para fazer 2 defesas importantes. Pretzel, um abraço aí ao Capriotti e também ao Fabiane, a gente já havia alertado isso antes da bola rolar, né? Durante a nossa programação aqui de domingo, depois com o Ronaldo também na transmissão, que se o Corinthians não tivesse a mesma pegada e a mesma postura e jogasse muito com o regulamento debaixo do braço, ele sofreria, né, com o Cruzeiro, e foi isso que aconteceu, né? O Corinthians não deu um chute contra o gol do Cássio no primeiro tempo. É um absurdo, né? Se você vê quase 50 mil pessoas aqui, o mínimo que se espera é que o time pelo menos tenha, né, uma ofensividade. Se não tão grande como aconteceu no primeiro jogo, mas que tivesse uma imposição jogando aqui em Itaquera, e a gente não viu isso. Aí no segundo tempo houve uma mudança, até por necessidade, porque estava perdendo o jogo por 1-0. Entradas do Garro e também do Ranieri, com saídas do Martínez e do Carrilho, não jogaram nada na primeira etapa. E a gente até comentava durante o jogo, né? O primeiro tempo, onde você tem a vantagem do empate, mas não basta você ficar tão atrás.
Você permitiu que o Cruzeiro te sufocasse. O Matheus Pereira joga muita bola, fez um grande primeiro tempo, junto com o Matheus Henrique, e o Arroio com o Christian acabaram desequilibrando. E só para lembrar que o Hugo Souza fez 2 defesas importantes antes de sair o primeiro gol. Naquela meia bicicleta do Matheus Pereira, né? E também num chute do... Acho que foi do próprio Matheus Henrique ou do Lucas Silva, do Caio Jorge que ele acaba defendendo. Então, ali já poderia estar 2-0, mas o Hugo Souza foi o destaque no primeiro tempo. Aí muda de estilo e de jogo a partir do segundo tempo do gol do Arroio, né? O Corinthians tem que sair mais pro jogo, e aí as entradas do Raniel e principalmente do Garro deram ao Corinthians a possibilidade de ficar mais tempo com a bola, ser mais criativo e mais ofensivo. Mas isso podia ter custado caro ao Corinthians, porque o lance do segundo gol, e o lance foi perfeitamente normal, né? A gente pode cravar aqui, não houve nenhum problema de impedimento naquele segundo gol também do Arroio, que fez 2 gols na partida. Ali o espaço que foi dado para a equipe do Cruzeiro chegar ao segundo gol foi um negócio absurdo. Porque quem correu atrás foi o Gustavo Henrique, mas quem deveria estar na posição ali era o Bidu. Depois o Bidu se salvou porque ele consegue fazer o gol, não é? Diminuindo aí a diferença, o placar. Ele é muito bom ofensivamente, né? Mas defensivamente é um problema sério. E depois ele quase faz o segundo gol dele na partida, mandando uma bola no travessão, e o Bidon também mandou outra bola na trave. Eu, sinceramente, Pretzel, defensivamente, eu não gostei do time do Corinthians hoje. Porque assim, se você entra em campo com a postura de se defender, você tem que ser perfeito na defesa. E o Corinthians deu muito mole pro Cruzeiro. Não sei se é exagero da minha parte, mas eu acho que o Hugo Souza foi o melhor jogador no primeiro tempo. E lá no jogo de BH, o que aconteceu? O Cruzeiro foi lento e o Corinthians neutralizou o Cruzeiro. O Corinthians não deixou em nenhum momento o Cruzeiro chegar perto da área, tanto que o Hugo Souza só fez uma defesa aos 7 do primeiro tempo. Hoje não. Hoje o primeiro tempo do Corinthians foi estranho e até me deu uma impressão negativa em relação ao que poderia fazer durante o jogo. Aí chegamos aos pênaltis, não sei se teve a mesma impressão, os pênaltis. Mas a partir dos 40 do segundo tempo, o Cruzeiro já queria os pênaltis, né? O Cruzeiro, tanto é que o Leonardo Jardim, ele coloca o Wanderson, o Wallace e o Gabigol. 3 batedores de pênaltis aos 40 do segundo tempo. Então o Gabigol, que entrou com uma má vontade danada, só entrou para bater o pênalti. Ali já era meio que uma ideia do Leonardo Jardim de levar o jogo para os pênaltis e aguardar pelas penalidades. Compensação, o Dorival tirou um batedor, no caso do Maicon, mas não hesitou, não quis correr o risco colocando o Vitinho para tentar empatar o jogo no tempo normal e evitar os pênaltis. Então, um estava satisfeito com os pênaltis e o outro queria evitar os pênaltis no tempo normal. Eu acho que causou uma preocupação na torcida corintiana em relação aos 2 batedores que não estão bem fisicamente, né? O Yuri e também o Garro. O Garro bateu muito bem. Bateu. O Yuri não foi tão bem assim. E um detalhe, né, Pretzel? Já vamos falar aí dos pênaltis, né? Primeiro pênalti, Matheus Pereira. O Hugo tocou na bola, quase que ele defende. Exatamente. Aí o primeiro pênalti do Corinthians e Yuri... Alberto, e erra. Cássio vai lá e faz a defesa. E aí, o Pretzel e ouvintes, o Cruzeiro tinha a faca e o queijo na mão para se classificar, porque faz com o Wanderson, Corinthians com Memphis, aí o William e Garro, Lucas Silva, quase que o Hugo faz a defesa, Vitinho, e aí você vai contar a história do Gabigol. Sinceramente, hein? Olha, o Gabigol vai jogar 6 meses no Corinthians ano que vem. Não, tá todo mundo falando nisso, aquela foto que ele tava com a camisa do Corinthians, lembra, que viralizou na rede social. Show do Thiaguinho aqui, que ele ganhou a camisa quando ele jogava no Flamengo ainda, que repercutiu muito mal. E aí é o seguinte, o que acontece? Cai a bola pro Gabigol, decidiu o jogo. Até falei na transmissão, né? O que é o futebol? Ele passou o ano inteiro na reserva e cai ele para decidir o campeonato, como ele decidiu ano passado pelo Flamengo. E aí ele bate de uma maneira absurda, lembrando aquele pênalti que o Pato bateu pelo Corinthians contra o Grêmio, que o Dida defende, que pegou muito mal. E muita gente fazendo menção, em sentidos diferentes, em estilos diferentes, do Roger contra o Passarella também. No Corinthians e Figueirense na Copa do Brasil. Te lembra disso? Sim, claro. Isso já admitido por ele que ele bateu para errar. Sim. É verdade ou não é? Então é o seguinte, eu particularmente até escrevi no Twitter, meu caro Leandro Quesada, que o Gabigol cometeu uma sacanagem contra o Leonardo Jardim e o Cruzeiro. Acho que ele se indignou, vai embora, não vai ficar e bateu. Não vou dizer que ele tenha batido para errar, mas também não se esforçou muito para acertar. Eu acho que eu posso inverter. Não fez esforço para acertar o pênalti. Perfeito, pra gente de repente não achar que a gente tá insinuando, exatamente, mas olha, eu posso até insinuar e sem problema nenhum, né? Tem que bater sério, né, Pretzel? Era a batida da classificação pro Cruzeiro. A chance do Cruzeiro ir pra final
e independentemente de quem ele enfrentaria, o Fluminense ou o Vasco, ele para mim seria favorito nessa grande final no Maracanã contra um dos cariocas. Então, tem que levar a sério a profissão. Tudo bem, ele não quer ficar no Cruzeiro, ok. Ele também não queria ficar lá no Flamengo e ajudou o Flamengo a ganhar mais um título, né? Agora, o Hugo Souza não tem nada a ver com a história. Nada a ver com isso. E aí, nas alternadas, o que aconteceu? O Wallace bate, que o também defende, entrou para bater, que também foi reserva o ano inteiro, mas bateu mal. Esse não bateu de má vontade, não, bateu mal. Esse mal. O Hugo tem todo o mérito na defesa do Wallace, todo o mérito. E aí o Bidon bate com categoria e decide ao seu comando aí, Pretzel, vamos para as notas. Cotação, eu vou caprichar nas notas hoje, hein? Vamos à cotação. Começando então, vamos começar com o Cruzeiro que perdeu. Cássio, para mim, 6,5. Vou dar uma nota 7 pro Cassião, hein? Certo. William, 6. William 6. Primeiro tempo, uma avenida para ele do lado, em cima do Bidu. Do segundo, foi mais marcado. Fabrício Bruno, 5,5. Não vejo tudo isso no Fabrício Bruno, não, hein? Foi melhor que no jogo do Mineirão. Mas tem uma forçação de barra em cima do Fabrício Bruno impressionante. Fabrício Bruno ou Maldini? Não vai ser. Essa é a brincadeira. Jonathan, muito boa atuação do Jonathan contra o Yuri Alberto. Jogou na vaga do Vidjalba, pra mim, 6,5. Substituir o Vidjalba não é fácil, não. Acompanha a nota. Kaique, 5,5. Primeiro tempo razoável, sofreu no segundo tempo. O Cruzeiro recuou muito no segundo tempo, né? As notas ficam mais baixas aí. Lucas Silva, 6. Acho que carimbou demais a bola. Eu acho que ele sentiu falta do Lucas Romero na marcação. Mas ele teve um grande companheiro para pensar bem o jogo, que é o Matheus Henrique, que em alguns momentos fez grandes jogadas. Fez um bom primeiro tempo, mas também, assim como todo mundo, recuou demais no segundo tempo. 6,5 para ele. 6,5 para ele também. Matheus Pereira, baita jogador, hein? 7 para mim. Baita jogador mesmo. Nota 7 pro Matheus. Aí Christian, primeiro tempo bom, cruzou a bola pro Arroio, né? Mas sumiu no segundo tempo, tanto que foi substituído, 6. Funcionou bem Matheus Henrique e Christian no primeiro tempo, né? Nota 6 também. Aí o Eduardo que entrou não tocou na bola, né? E acho que iria bater um pênalti se tivesse mais tempo, né? Sem nota pro Eduardo. Sem nota. No lugar do Sinisterra, pra mim, sem nota, porque ele foi substituído aos 30 do primeiro tempo. Até ali não tinha feito nada, né? Nada sem fez. Nota pro Sem nota, né? E aí entra o Arroio, aí sim, hein? Sim. 2 gols e foi substituído pro Wanderson bater o pênalti. Pra mim, 7,5 pro Arroio. Pô, a gente dá 7 pra quem faz um gol, o cara fez... Então 8, né? Fez vamos 2, dar né? Nota. 8. O melhor vai ser o Hugo que a gente escolheu, né? A gente vai dar um pouquinho mais. Mas 8 é uma grande nota pro Arroio. O Wanderson só entrou pra bater o pênalti. 7, tem personalidade. Era o dono da posição, se machucou naquele jogo contra o Palmeiras aí. Caio Jorge fez o Hugo Souza evitar um gol, né? Numa grande defesa. Mas acho que ficou longe do que ele pode jogar. Longe do goleador do brasileiro. Pra mim, 5,5 pro Caio Jorge. Uma nota baixa pro Caio também. O jogador precisa ser muito decisivo. Não foi lá no Mineirão e hoje aqui também não fez a diferença. E essa nota agora pro Gabigol. Com todo respeito, Quesada, eu vou dar 1 pra ele. Posso não dar nota? Pode. Eu não vou dar nota pra ele. Eu vou dar um porque eu achei que foi, olha, ele não bateu pra errar, ele bateu a não fazer. É um pouco diferente, eu acho. Será que não é mais fácil pedir pra sair, não? Claro, né, cara? Fiz aqui o gol, ajudei o time, vou ganhar o título e depois eu peço pra sair. Agora, se tu fosse dono da SAF do time que tu visse isso, eu tô no camarote vendo o jogo, eu sou o dono da SAF, eu que pago as contas, imagina só. Eu ia chutar a porta hoje do vestiário. O Tite foi pra cima do Pato. Foi. Você estava lá em cima do Pato naquela cobrança com o Dida. E outros jogadores também, jogadores reservas também, o Danilo Fernandes. E o Dida cobrou o Pato, falou, você tá achando que nós estamos no treino aqui, brincando no treino do Milan? Exatamente. É isso. Vamos ao Corinthians, melhor em campo, Hugo Souza. Pode começar então, começa eu... vou dar uma nota 9 pra ele, o Pretzel. 9. Mateuzinho. O Mateuzinho é igual o Pidu, né? Na hora de apoiar é melhor do que na hora de defender, né? Ele estava no lance do primeiro gol do Arroio, era dele. Ele não marcou o Arroio aqui na lateral, o Arroio foi para dentro da área, ele acompanhou e não evitou né, o lance, o Arroio, o primeiro gol da equipe do Cruzeiro. Qual a nota? Qual a nota? 5 para ele, vai. 5, também acho, 5. André Ramalho, podia ter sido expulso. Tô sendo muito exigente também com o Mateuzinho, né? O André Ramalho podia ter sido expulso por aquela cotovelada no Matheus Henrique, mas não foi, tomou o cartão aos 38 do segundo tempo. Qual a nota? 5 também pra ele. 5. Gustavo Henrique, abaixo hoje, hein? Fez o gol do pênalti, mas abaixo. Vou numa nota 5,5 pra ele. 5,5. Matheus Bidu. Fez o gol, né, Pretzel? Também acho. Jogou bem a partir do gol. Acho que bobeou ali no segundo gol do Arroio. Era também dele ali a marcação.
Que nota pra ele? Pra mim vai levar um 7 pelo 7, gol, tá bom, pelo tá bom, gol fez e o pelo gol. bom segundo tempo Sim. depois do gol. Sim, Martínez, nossa, 4 pra mim. É um cão de guarda, é um cavalo louco, né? 4. Entrou o Ranieri, bem melhor. Muita qualidade o Ranieri, né? 5,5. Também. Maicon. Fez um jogo razoável, vai, uma nota 6, vai. 6, porque no segundo tempo eu achei que ele foi muito bem. Melhorou bastante, é que a nota do primeiro tempo é bem baixa, né? Aí ele fez dupla com o Bidu em cima do William, 6 pra ele. Sim. Entrou o Vitinho. Pela participação, 5. Pelo pênalti também 5, bateu. Carrilho. Carrilho, segura muito bem a bola, mas às vezes segura demais, né? E cansa, não aguenta mais os 90 minutos. Nota 5,5 pra ele. 5. Aí entrou o Garro. Intervalo. Garro entrou legal, né? Ele segura bem a bola, né, Pretz? E bateu bem o pênalti, né? Pra um cara que tá machucado. Na hora que ele foi bater o pênalti, eu falei, ih, rapaz, cara machucado aí. Não, nota 6 pro argentino. 6, concordo. Bidon. Bidon correu muito, se esforçou, marcou bastante, quase fez o gol, não é? Às vezes um pouco afoito também em algumas decisões. Vou dar a mesma nota do Garro, 6. 6. Memphis. Não gostei do Memphis não, Pretz. Só foi bem no pênalti, né? Você acha que eu cornetei muito o Memphis na nossa programação hoje? Um jogo bem abaixo do Memphis para um jogo desse tamanho. Por o tamanho do jogador que ele é, né? Quanto? Eu vou dar 4 para ele. Vou com você. Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez uma partida tem muita ruim. gente dizendo que encerrou o ciclo do Yuri Alberto. Eu discordo, né? Eu acho que o Corinthians tem que fazer dinheiro com ele, né? Se for perder o jogador... Para procurar outro também, vai ter que ter a grana, né? Mas me pareceu descontado fisicamente hoje. Ele perdeu todas pro Jonathan Jesus. E ele era dúvida, né? Exatamente. Eu daria um 4 para ele. 4 tá bom. A gente não deu notas pros técnicos. Cruzeiro, Leonardo Jardim. Muito bem no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo o Dorival conseguiu ajustar o time. Acho que a gente pode dar uma mesma nota pros dois no jogo de hoje, né? E tá sendo cornetado porque botou o Gabigol para bater o pênalti. Lá no Mineirão, o Dorival deu um nó nele. Sim. Mas hoje, por pouco... Hoje ele reagiu. O português não tira o Dorival aí da Copa do Brasil. Nota 4 para ele, Leonardo Jardim. Pro Leonardo, né? E pro Dorival, mais uma final, podendo ser campeão por 4 times diferentes. Aí aumenta, né? Mas a postura do time no primeiro tempo tem um pouco a ver com ele também. Não gostei. Vou dar 6 para ele. Porque ele se classificou. Exatamente. Okay. Acho que E o árbitro, Rodrigo Pereira de Lima? Eu achei que ele entrou hoje em campo com aquela coisa... É o peso daquele erro a favor do Cruzeiro, né? No gol do Memphis, que a bola toca na mão do Memphis, entendeu? Eu acho que teve muito lance que era mais a favor do Cruzeiro do que do Corinthians. Eu não gosto desse tipo de arbitragem, mas a gente sabe que acontece isso. Nota 6, tá bom? 6 tá bom, 6 tá bom. Muito bem, é isso. Eu e Leandro Quesada para os nossos aqui, comentários, nota... Conteúdo forte. Né? Dá uma nota em conjunto aí. 9, tá bom. 9. Porque não é final, né? Porque se fosse final... Comentários final superiores aumenta. ao jogo, eu acho. Apresentação do Capriotti? Não, sempre 10. 10, né? Aí e 10. as reportagens? Boas. João Paulo chegou cedo, dá uma caprichada, velho. Esse foi embora, já foi embora, não merece uma nota. Não, mas por cansou, enquanto. chegou cedo. Ele abriu o estádio hoje aqui, velho. E Aí, o Ulisses? Não, arrebentou, principalmente no final do jogo, nos pênaltis aqui. E o Xingote? A equipe técnica nota 10. Então, acho que dá pra gente fazer uma média de 9 para 10, né? Acho que é essa a média de toda a equipe. Num domingo de muito trabalho, Ricardo Capriotti e Luiz Fabiani, é isso de Corinthians classificado para sua 8ª final. Venceu 3 e teve 4 derrotas em decisões. E agora vai jogar quarta e domingo para tentar o seu 4º título do torneio. Um abraço a todos. Valeu, Pretzel. Valeu, Quesada. A gente segue, é claro, falando sobre o jogo entre Corinthians e Cruzeiro. O que eu quero entender é se a análise do técnico Dorival Júnior caminha lado a lado com a dos nossos comentaristas. Dorival concedeu entrevista coletiva na Neoquímica Arena. Vamos ouvir o que ele disse a respeito do jogo. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Claro que é sempre muito difícil para um treinador dizer como está a pressão externa a ele. É sempre muito difícil ele classificar o que acontece fora do CT, mas é fato que ela existe. O que eu queria entender, Dorival, na sua visão enquanto treinador, como você enxerga a pressão sofrida, não no seu caso, mas do Fabinho Soldado, o executivo de futebol do clube, e qual a importância dele na participação do Corinthians em chegar em uma final de Copa do Brasil? Obrigado. Legal você puxar esse assunto logo no início, porque eu vejo o Fabinho um dos grandes profissionais da área. Um cara que ainda jovem, porém com uma experiência, uma visão, um preparo que eu não tenho dúvidas o levará muito longe.
rapidamente. É um cara sério, um cara competente, um cara que só pensa no clube, um cara que é muito determinado, fez um trabalho brilhante desde o momento que chegou no Corinthians. E às vezes a gente fica sem entender tudo o que acontece, toda essa pressão, toda essa... Porque em termos de trabalho, de dedicação, de entrega e de alcance de resultados, mesmo que com todos os problemas, não vou enumerar novamente aqui, mas que vocês conhecem muito bem, ele fez um trabalho exemplar até esse momento, e eu não tenho dúvidas em afirmar, vai ser um dos grandes nomes da área, se já não o é, porque é um cara muito preparado. E eu só tenho a agradecer estar com um profissional desses ao meu lado. Boa noite, Dorival. Aqui, Gabriel Oliveira, do GE. Sobre o Ranieri e o Garro, né? Queria que você explicasse por que eles começaram na reserva, não tinham condições de jogar uma partida inteira, e também fizesse uma análise do quanto a entrada deles modificou a equipe ali no segundo tempo. Obrigado. Bom, primeiro, nós fizemos, juntamente com a nossa comissão, um plano de jogo, e talvez tenha sido, dentro desse ano, uma das poucas equipes que conseguiu neutralizar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Nós tínhamos um plano muito bem definido, jogadores acreditaram, executaram esse plano. Ranieri e Garro, desculpem, tá caindo aqui. Ranieri e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam num processo ainda de retorno, não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham, são dois jogadores não preciso pontuar nada a respeito. Agora eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve de assumir como um dos capitães da equipe uma condição de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim eles estão percebendo que nós temos soluções, nós apresentamos soluções aos jogadores. Hoje, o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior e não estava acontecendo. Nós precisávamos de algo novo no segundo tempo, mudamos a postura, mudamos o posicionamento, jogadores acreditaram novamente, tomamos um gol logo de início, foi um pecado aquele gol que nós tomamos, talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro, e fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo aí, com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma excelente, uma belíssima equipe, mas nós merecíamos, com certeza, uma sorte um pouco melhor, em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos. Dorival, aqui no fundo, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse momento do primeiro tempo, quando o Cruzeiro conseguiu dominar o meio-campo, todas as ações e consegue sair na frente. E eu queria que você citasse também um segundo momento, que é o tamanho da dificuldade que o Corinthians consegue superar depois de ter sofrido o segundo gol, porque vem o gol, o 2-1, e o Corinthians criou para fazer 2-2, teve duas bolas na trave, então eu queria que você citasse esses dois momentos. Você já falou basicamente um pouco do primeiro, que foi essa dificuldade de controlar o meio-campo do Cruzeiro, que precisava do resultado, mas queria que você falasse também desse segundo momento, como que o Corinthians conseguiu sair de uma situação extremamente difícil para voltar para o jogo e até criar mais para fazer mais gols. Não, realmente foi uma situação que nos pegou de surpresa pelo momento do gol. A equipe já voltou com uma postura bem diferente. Foi uma pena isso ter acontecido, porque eu não tenho dúvidas que nós chegaríamos ao empate, mudando a postura, com a mudança de postura que nós tivemos e que foi fundamental. Nós mudamos por completo o nosso plano de jogo. Tivemos uma aproximação muito maior, jogadores trabalhando muito mais bolas por dentro, bolas pelas laterais, criação de jogadas, bolas na trave, finalizações frontais à área. Foi uma pena tudo isso.
Passamos sim um aperto muito grande em razão do movimento da partida, do Cruzeiro ter alcançado o segundo gol, mas nós tivemos pelo menos a organização, e em cima da nossa organização nós não perdemos o nosso equilíbrio e alcançamos aí o gol que nos levou aos pênaltis. Depois disso, o pênalti, vocês sabem muito bem como é, e aí méritos muito mais dos goleiros, que são muito bem preparados, do que propriamente dos batedores. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você citou agora a questão dos pênaltis e eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Hugo, né? É claro que essa condição dos pênaltis ela é sempre muito nervosa para o torcedor, para o treinador, para todo mundo que está envolvido no jogo, e ninguém quer chegar nos pênaltis. Mas parece que o torcedor do Corinthians tem um pouco mais de confiança do que os demais torcedores de todo o país, porque tem no gol o Hugo Souza, que chegou a hoje a terceira disputa de pênaltis, venceu todas, sendo protagonista hoje com 2, já tinha defendido até 3 no ano passado. Queria saber também de você qual o tamanho da confiança que um goleiro desse tamanho, desse quilate na marca da Cal, traz também para quando essa situação não pode ser evitada, como hoje, a vitória venha nos pênaltis. Eu acho que a confiança é grande por parte de todos, inclusive e principalmente do nosso torcedor, que volta a falar, deu um show no Mineirão no meio de semana e um outro show hoje aqui. Foi impressionante o que a torcida fez, nos levantou a todo momento, nos sacudiu a equipe, apoiou até o último instante e nos levou a essas cobranças que foram muito importantes. O Hugo é um cara diferenciado, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro nesse momento. Com certeza terá um futuro brilhante pela frente. Conheço o Hugo já há anos, sei da sua capacidade, das qualidades que possui e do momento que ele vive. É um jogador de seleção, todos aí têm acompanhado, não por um acaso. Teve uma lesão muito séria, fez um esforço muito grande para alcançar uma recuperação e eu acho que o próprio torcedor se sente muito bem representado em momentos como esse, tendo um goleiro desse nível. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a força mental desse elenco, né? Principalmente que o Corinthians sai perdendo o jogo, no segundo tempo já toma o gol ali nos minutos iniciais, consegue fazer o 2-1, tem a oportunidade, tem 2 bolas na trave. Então, qual que foi o diferencial e qual que foi a conversa no intervalo para voltar com uma postura diferente para o segundo tempo? Obrigado. Bom, primeiro que não é só conversa, você tem que reorganizar algo que não esteja acontecendo. Eu acho que isso foi o principal ponto destacado. O nosso plano de jogo readaptado para uma segunda etapa, mostrando as possibilidades que poderiam acontecer, tentando correções em cima daquilo que vinha sendo apresentado pela equipe adversária e principalmente que nós tivéssemos uma aproximação maior, já que o distanciamento do nosso compartimento ofensivo para o nosso meio, ele estava provocando uma situação muito desconfortável e os 2 volantes do Cruzeiro jogando com muita liberdade. Eu acho que isso daí foi corrigido, foi melhorado, a equipe se aproximou mais, compactou, nós tivemos uma compactação nos 2 sentidos. Eu acho que a partir daí nós tivemos muito mais posse, em cima da posse a criação, fomos mais objetivos, tivemos várias oportunidades. Na minha concepção não merecíamos finalizar a partida com a derrota, sou muito sincero em relação a isso. Eu acho que as mudanças foram muito importantes, a entrada dos jogadores também nos proporcionando uma nova opção. Não que Carrillo e Martínez não vinham executando, não, pelo contrário, mas um erro de posicionamento nosso facilitava para que o Cruzeiro pudesse ter sempre um homem livre, fazendo pivô, rodando essas bolas e naturalmente criando um pouco mais do que a nossa equipe. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, da Identidade Corintiana. Minha questão é sobre o Yuri Alberto. Todos nós aqui sabemos que ele fez um esforço físico muito grande para estar disponível no primeiro jogo e também no segundo. Apesar dele não ter sido tão efetivo para o time, ele desperdiçou a primeira cobrança dos pênaltis. Como que você faz para poder blindar o atleta num momento como esse, apesar de uma classificação, um momento bom, mas talvez um momento negativo do atleta? Obrigado. O Yuri tem muita personalidade, eu não me preocupo com isso, não. Se ele continuar com esse espírito de luta, nos entregando, com comprometimento, o gol vai sair a qualquer momento e ele vai ser decisivo, se Deus quiser, nesses jogos seguintes. Nós teremos 2 jogos aí que serão fundamentais para a nossa equipe. Eu espero
um rendimento próximo daquilo que nós vimos aqui, nos prepararmos muito para esses 2 jogos. Eu sinto uma confiança muito grande dos jogadores, evoluindo, crescendo, melhorando, e o Yuri faz parte desse contexto. Ele já foi importante em muitos momentos, ele resolveu muitos jogos, ele tem capacidade, ele tem qualidades, que ele volte a acreditar nele ainda mais do que já acontecia, porque ele tem potencial e ele pode desenvolver muito mais, eu não tenho dúvidas, mas se ele continuar com esse espírito, com essa entrega, para mim é o suficiente para ele me mostrar que ele mereça estar onde está. Dorival, Lucas Cardamone aqui, da Rádio Coringão. No começo do ano, no meio do ano, na verdade, tiveram os jogos da Copa do Brasil, a CBF mudou os planos, muito devido ao calendário muito cheio, para agora esses jogos da semifinal e da final, já no finalzinho do ano, agora a final tem tudo para ser praticamente no Natal. Queria saber se, na sua visão, isso acabou favorecendo ou prejudicando o Corinthians, agora já tendo uma avaliação geral e já vendo como é que foram os jogos. Obrigado. É difícil saber isso, se foi bom, se foi ruim, não tem como fazê-lo. Naquele momento nós tínhamos muitos jogadores fora de combate, nós conseguimos pelo menos isso. Foi a primeira vez que eu tive todo o elenco nas mãos, que eu pudesse fazer assim, eu vou ter necessidade de tirar 1, 2, 3, porque não tenho como levar todos para o banco. Em nenhuma convocação eu consegui fazer isso. Nós sempre tivemos muitos jogadores afastados fora e jogadores importantes. Jogadores que fazem parte da espinha dorsal da equipe. Como também de muitos jogadores que são opções, mas que opções muito importantes para a nossa equipe. Então, assim, pela primeira vez nesses 2 jogos, eu tive a oportunidade de tê-los todos em condições. Ranielli e Garro um pouco ainda abaixo, Yuri um pouco ainda, mas mesmo assim, em condições de eu poder ter a possibilidade de uma decisão, de uma definição. Eu espero que a gente mantenha isso até a última partida, se Deus quiser. Dorival, aqui atrás. Matheus Pujoli, Portal Meu Timão. Você falou um pouco dos atletas, mas eu queria saber de você agora. É a sua 5ª final de Copa do Brasil, não é eliminado desde 2016. Queria que você tentasse explicar essa química que você tem com a Copa do Brasil e se já dá para te colocar como um dos grandes técnicos da história da competição. Eu acho que esses números, para mim, são muito importantes, muito. Porque eu quero aqui só fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área, já há algum tempo, dentro do nosso país. Nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos, em todos os sentidos. E mais uma vez a gente finaliza um ano tendo Felipe Luiz como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e, no mínimo, um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Eu prefiro chamar atenção para esse lado, que nos respeitem um pouco mais, que os treinadores sejam um pouco mais observados, avaliados, analisados, porque nós temos qualidades, capacidade, como os profissionais que aqui estão. Eu não quero que façam comparação em sentido nenhum, não é isso que eu estou falando. Tenho o máximo respeito por todos os profissionais de fora que aqui estão dentro do nosso país. Acho essa integração muito importante, mas eu espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral. Aqui eu não falo para A, para B, para C, não tenho conflito com ninguém, mas um processo de desrespeito muito grande a todos os profissionais da minha área. E isso é lamentável. Lamentável porque nós estamos perdendo muitos profissionais estão ficando no meio do caminho, desnecessariamente. São pessoas que estão se preparando, lutando, buscando espaço. Eu espero que nós voltemos a acreditar um pouco mais no profissional brasileiro. Não quero que encarem como um desabafo, não. É apenas uma constatação do que vem acontecendo nos últimos 25 anos. Sempre tem um culpado no futebol, esse culpado está sendo diretamente o treinador de futebol e nem sempre é isso que acontece. Nós temos muitas qualidades, nós estamos interessados, nós estamos buscando melhorarmos. Agora nós precisamos também que aqueles que avaliam melhorem o contexto, nos entendam um pouco mais, comecem a ler futebol de uma outra forma. Não são todos, mas uma boa parte, infelizmente, tem feito dessa forma. E é lamentável o que tem acontecido. Por isso aqui é apenas
reconhecimento e um agradecimento ao apoio dos profissionais brasileiros que nos passaram muitas mensagens aí nas últimas semanas. E eu acho que isso daí é apenas uma pequena retribuição. A que eles acreditem, continuem confiando, continuem trabalhando, melhorando, buscando conhecimentos para que a gente possa consolidar nossa volta por cima. Mas que eu espero que em algum momento haja o reconhecimento profissional de tudo que está sendo feito e de toda a preocupação que esses profissionais vêm tendo na minha área de atuação. Dorival, boa noite. Aqui à sua esquerda, Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. Dorival, algumas cenas acabam se repetindo durante sua carreira e com o mesmo final. Lá em 2022, você, quando treinava o Flamengo estava nos pênaltis contra o Corinthians e, na época, o Gabriel Barbosa fez uma comemoração chamando a torcida. E muitos flamenguistas disseram, ali o Flamengo ganhou a competição. Hoje, o Gustavo Henrique, após fazer o seu pênalti, fica por volta ali de 30 a 40 segundos também chamando a torcida, comemorando, apontando para o Hugo Souza. O quanto essas questões de lideranças apoiando, de lideranças chamando a torcida, como foi hoje o Gustavo, como foi naquela outra oportunidade, também ganham partidas, também ganham jogos muito no mental, como você falou anteriormente. A vibração do atleta ela é fundamental, a maneira como ele expõe tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está percebendo naquele instante. É um insight que o atleta tem que possa fazer uma mudança comportamental naquilo que vem acontecendo naquele momento, naquele instante, naquela situação. É interessante, algumas vezes já aconteceram, não só em Copa do Brasil, mas em outros momentos também já tive esse tipo de reação de alguns atletas, o que mexe demais com o torcedor e faz com que ele se aproxime ainda mais da equipe. Eu acho que tudo que nós vimos hoje da fiel torcida foi uma coisa que impressionou. A maneira como eles nos conduziram a essa recuperação. Eu só tenho a agradecer, a enaltecer e a reconhecer o valor de uma torcida como essa. Eles foram decisivos e fundamentais. Logicamente, também estimulados pelo que a equipe deixou em campo. A luta que a nossa equipe teve, a entrega, a dedicação desde o jogo lá de Belo Horizonte, é digno de todos os reconhecimentos. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Eu acredito que o jogo de hoje talvez seja um reflexo do que vem sendo o Corinthians em 2025, no sentido de ainda ser um time que busca a regularidade. Né? Um primeiro tempo em que não foi bem e no segundo tempo que cresceu e poderia ter tido um resultado melhor. É pouco tempo, mas você acha que para esses dois jogos finais da Copa do Brasil, o seu grande desafio, não só seu, dos jogadores, seja ter uma partida como na ida, em que o Corinthians foi superior praticamente do primeiro ao último minuto dentro da sua estratégia de jogo? Obrigado. É muito difícil tudo isso, porque nós temos que olhar do lado de lá e percebemos o potencial que tem a equipe do Cruzeiro. E não é uma equipe simples. É uma equipe que teve um nível de investimento altíssimo, jogadores de um perfil excelente, qualidade em todas as funções, em todas as posições, muito bem treinado, tem uma equipe equilibrada, um pouco diferente ainda do que nós estamos construindo. O nosso trabalho é um pouco diferente dentro do Corinthians, Fabinho sabe disso, há mais de um ano aqui dentro. O processo ainda é um pouco complicado. Nós não tivemos oportunidade de correções em duas janelas. Isso tudo a gente paga um preço muito alto. Agora, eu falo para vocês de coração. A gente chega às 6h30 dentro do centro de treinamento, saímos de lá 8 horas da noite. O nível de entrega e de comprometimento de toda a minha comissão é para que nós possamos dar o máximo ao Corinthians. Se alguma coisa nos faltou dentro do Campeonato Brasileiro, me desculpem, não tínhamos como fazê-lo diferente. Realmente não foi o que nós gostaríamos de ter entregue, porém, o nosso trabalho, nós tentamos, com a entrega que está existindo, pelo menos diminuir um pouco essa distância e essa diferença em relação a muitas equipes que eu vi dentro do campeonato. E mesmo assim, nós tivemos grandes jogos nos momentos mais complicados, difíceis, e contra as equipes de melhor porte ou que estivessem nesse instante
ocupando posições de destaque no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que coisas boas aconteceram com o Corinthians. Os resultados não foram aquilo que nós gostaríamos, eu reconheço. Mas o caminho, ele sempre nos mostrou que alguma coisa poderia acontecer. E graças a Deus é na Copa do Brasil que nós estamos buscando. Teremos agora os 2 jogos finais. Foi pontuado ali atrás, a minha 5ª decisão, graças a Deus, é a minha 6ª semifinal. Nós vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam, por merecimentos a todas as pessoas que acreditaram no trabalho de toda essa equipe que aqui está. Só tenho a agradecer, e aqueles que naturalmente desgostaram, apenas não sinto muito, porque o trabalho nem sempre acontece em resultados nos momentos que nós queremos, mas sim nos momentos em que se cumpram, de repente, alguns objetivos ou que não se queimem etapas, como todos desejam. Futebol é assim e não vai alterar, não vai mudar em sentido nenhum. Dorival, aqui ó. Boa noite, Felipe Santos, Mosaico Esportivo. Gostaria de te perguntar em relação ao Breno Bidon, ele que veio das categorias de base, né? Cria do terrão, bateu o pênalti decisivo diante do Cássio, que sabemos que é um grande ídolo corintiano, e não é fácil bater pênalti no Cássio. Eu gostaria de saber se você tem ou teve alguma conversa com o Breno Bidon em relação para ele manter a cabeça no Corinthians e esquecer possíveis sondagens europeias, por mais que seja difícil. Obrigado. Olha, o jogador ele sabe diferenciar muito bem o que é uma proposta, o que é uma proposta quando ela é uma alternativa, uma proposta quando ela é fixa, quando ela é direta. De uma partida, de uma preparação para um momento tão importante como esse. Eu não tive nenhum tipo de conversa com ele nesse sentido, apenas chamei atenção em alguns momentos para que ele não deixasse cair um ritmo que ele vinha mantendo durante boa parte da competição. É natural que você oscile em alguns momentos, mas essa regularidade dele é que nos fez acreditar cada dia mais num jogador como ele. E acho que o nível que ele vem demonstrando em partidas importantes é o que nos faz também acreditar que ele esteja no caminho e buscando aí naturalmente, quem sabe futuramente, uma proposta que seja real para uma possível saída pela competência e pelas qualidades que ele vem demonstrando. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Esse é o Dorival Júnior, comandante do Corinthians, que não foi o único representante do clube a falar, a dar suas explicações e sua análise sobre o que rolou nos 90 minutos na Neoquímica Arena. Aliás, pouco mais, considerando as 6 penalidades para cada equipe. O Hugo Souza, herói da noite, que defendeu 2 cobranças, também explicou como estudou para o jogo e, claro, reencontro com o Gabigol, um dos responsáveis por errar as cobranças do Cruzeiro já nas penalidades finais. Vamos ouvir, portanto, Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Hugo, sobre a sua fé, cara, quão importante é a frase que você sempre usa de Jesus está no barco? Quão importante é Jesus está no barco junto com o Corinthians, que agora está na final da Copa do Brasil? Pô, cara... Calma aí. Sou um cara que... Minha formação ela é toda cristã, né? Minha mãe ela é pastora. Eu fui criado na igreja, fui criado no Evangelho. E eu entendo e carrego para a minha vida que tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. Tudo que acontece na minha vida de bom e de ruim é permissão de Deus. Então eu faço questão de mostrar isso todas as vezes que eu posso. Jesus está no barco é uma passagem bíblica que eu amo, né? E que com ele no barco pode vir a tempestade que vier, que se ele estiver no barco, uma hora a tempestade acalma e você atravessa para o outro lado. Então eu sou muito apegado a isso. Acredito que se não for Jesus Cristo na minha vida eu não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida eu não estaria aqui. E sou muito grato ao ensinamento que eu tive durante toda a minha vida, pela minha mãe, pelo meu pai e toda essa minha criação que formaram essa minha fé e que ela segue inabalável, segue intocável, irretocável, porque sem Jesus a gente não é nada. Hugo, como virar a chavinha já pra final, passar a euforia e virar essa chave, porque a final é muito próxima? Cara, eu acho que nosso time sabe bem fazer isso, né? Questão de mentalidade, né? A gente tem se tornado um time bastante maduro por tudo que a gente passou, não só esse ano, mas também ano passado.
e tudo que a gente tem construído, né? É um ano de bastante altos e baixos, bastante pancada, e a gente conseguiu se abster de tudo isso para que a gente pudesse chegar nessa final. E vamos buscar nosso sonho, vamos buscar dar essa alegria para o torcedor. Estamos mais perto do que antes e agora é, como você falou, virar essa chave, e que a gente sabe que precisa fazer 2 jogos muito melhores do que fizemos agora para que a gente possa buscar esse título. O final no Maracanã, onde o Corinthians já foi campeão e onde você também já teve a chance de ser campeão. Além disso, sobre Vasco e Fluminense, o que você já viu sobre essas 2 equipes, ou agora é ter calma e esperar acabar o jogo para analisar friamente? Bom, na verdade a gente estava focado no Cruzeiro, né? E agora a gente vai esperar acabar o jogo, ver o time que a gente vai enfrentar na final. Independente de quem seja, a gente sabe que tem que fazer o nosso melhor, né? Entendendo que o nosso melhor é o que vai nos aproximar de vencer esse título. E é isso que a gente vai buscar, respeitando o adversário que vier. São 2 equipes qualificadas, 2 equipes gigantes. Então a gente vai fazer o nosso e agora comemorar com a família, e amanhã a gente já começa a pensar no time que vier pela frente. E pelo lado do Alvinegro é isso, agora o foco total na final da Copa do Brasil, jogo de ida nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro na Neoquímica Arena, e o retorno 4 dias depois no Maracanã. Ainda não aguardo para definição dos horários dos 2 jogos, mas toda a ansiedade, todo o clima criado em cima dessa grande decisão da Copa do Brasil. Mas tem o lado também de quem se despede, né, Bruno Migliozzi? O Cruzeiro deixa a Copa do Brasil e que também vai deixando os arredores da Neoquímica Arena. Fala, Migliozzi! Fabiane, pois é, não deu pro Cruzeiro, viu, que vai passar o ano novamente sem conquistas. Importante mencionar que Leonardo Jardim talvez não fique, o técnico português não tem sua permanência garantida para a próxima temporada, e justamente por conta disso o clima foi muito baixo após a eliminação do Cruzeiro nessa semifinal. Vale destacar que o Gabigol foi o grande vilão, perdeu um pênalti muito mal batido, em que o Hugo fez uma grande defesa e o Cássio pegou um pênalti, mas não conseguiu evitar a eliminação da sua equipe, a equipe mineira. Vamos ouvir o técnico português Leonardo Jardim, que pode, quem sabe, estar falando pela última vez como treinador do Cruzeiro. Mister, boa noite. Sobre essa eliminação, né, eu queria que você falasse um pouco qual foi o critério para essa escolha dos atletas que bateriam os pênaltis, né? No caso, por exemplo, o Gabigol entrou no segundo tempo, ali no finalzinho, o Wallace também, aí sai o Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro, tem o Wallace também que entrou na vaga do Mateuzinho. Qual foi esse critério utilizado também para essa decisão? Boa noite. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Com certeza que é um critério que nós trabalhamos os penaltis, quando tem uma sequência de penaltis, e escolhemos os jogadores consoante a esse critério, e com certeza que colocamos aqueles que também mostraram maior motivação para o marcar, porque neste momento às vezes não é só qualidade, é motivação, e os jogadores que marcaram, todos eles disseram sim, disseram presente, e que estavam totalmente disponíveis, porque a disponibilidade não é só física, também é emocional, e a escolha baseou-se muito nessa situação. Boa noite, Jardim. Foi um Cruzeiro completamente diferente do Cruzeiro que a gente viu no jogo de ida no Mineirão. E eu queria que você falasse sobre o trabalho que foi para ter essa equipe mais forte, motivada para chegar até o segundo gol. Quero tua opinião, se quando sofre o gol, ali você sente que perde um pouco do que estava construído até o momento do segundo gol, que era o que o time precisava para se classificar para a final. E sobre um lance de uma cotovelada do Ramalho, não sei se você viu no Caio Jorge, que não aconteceu, não aconteceu nada em campo, eu não sei se você viu e se, de certa forma, isso influenciou na partida. Primeiro, em relação ao jogo, acho que nós perdemos a eliminatória no jogo em casa. No jogo em casa, nos jogos grandes, foi dos poucos jogos que a equipa não esteve ao seu nível, principalmente com as equipas com uma camisola mais pesada. Mas hoje mostramos outra vez porque que os adeptos cruzeirenses têm gosto por esta equipa e apoiam, porque viemos aqui à Arena, um adversário difícil, impusemos o nosso futebol, ganhamos durante os 90 minutos
Pena minha o 2-1 ser muito rápido, logo sobre o 2-0. A gente estava num período muito bom, uma primeira parte excelente, tivemos as melhores situações, segunda parte entramos bem, fizemos o 2-0 e o adversário num lance de bola parada, num segundo de bola, num ressalto, faz o 2-1 e entrou no jogo com a torcida a apoiar. Consegui ter também ali um momento sobre o jogo, depois a parte final foi mais equilibrado. Fui para penaltis, tínhamos o último penalti para marcar, estávamos com a vantagem, não aproveitamos, perdemos a vantagem e depois no penalti a seguir acabamos por perder a possibilidade de passar. Os penaltis não apagam o jogo, a qualidade que nós apresentamos, acho que também não apaga a campanha que estes jogadores fizeram, mas com certeza que estamos tristes porque não era este resultado que queríamos. Estávamos aqui para ganhar um título, o título da Copa do Brasil, e não conseguimos nem para nós nem para os nossos torcedores. Eu da arbitragem não vou falar de cotoveladas, dos golos com a mão, essas coisas todas. Eu já estou cansado, que não vale a pena falar, porque se eu falar de arbitragem eu saio daqui e estão-me a criticar, por isso vamos falar de outras coisas sem ser de árbitros. Jardim, o Cruzeiro foi terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, foi eliminado agora numa semifinal de Copa do Brasil e desde o início, claro, o discurso de vocês era a questão da vaga para a Libertadores que veio, né? O Cruzeiro está classificado para a Libertadores 2026 de maneira direta. Mas esse discurso por parte de vocês da questão da vaga, porque o Cruzeiro teve oportunidades, né? Claro, a gente sabe das qualidades de Flamengo, de Palmeiras, dispensa comentários, mas o Cruzeiro teve na briga até o final e hoje também o Cruzeiro, considerado um time mais forte que o Corinthians, mostrou que tinha time para passar aqui dentro hoje, nas penalidades acabou isso não acontecendo. Você acha que esse discurso passou um certo, pelo menos para o torcedor, a sensação de que houve um certo conformismo, passou esse certo conformismo de, não, a nossa meta foi atingida, é só a vaga e o que vier além disso é um bônus, é um crédito para o torcedor, que hoje está muito chateado porque sentia essa possibilidade do Cruzeiro partir para mais um título de Copa do Brasil, o Cruzeiro que é o maior vencedor da competição? Em primeiro lugar, em relação ao campeonato, o nosso objetivo foi bem claro e foi conseguido. Em relação à Copa do Brasil era ganhar, porque fomos claros, chegando à meia-final, as 4 equipas têm sempre o objetivo de ganhar a Copa do Brasil e esse era o nosso objetivo, não conseguimos esse objetivo. Na minha responsabilidade, total na minha responsabilidade, não é quem marcou o penalti nem nada, foi totalmente a minha responsabilidade. Por isso, não podemos confundir as coisas, não podemos chegar ao início da época, quando começou a Libertadores, e falar para os nossos torcedores, não, isto vai ser um projeto para ganharmos o campeonato à frente daqueles que têm-se preparado ao longo dos anos. Eu acho que vocês conhecem bem e não costumo mentir. Eu às vezes até falar muita verdade sou criticado, mas eu acho que foi um ano em que recuperamos a confiança dos torcedores, a imagem da equipa do Cruzeiro, e foi um ano zero que no futuro pode dar mais alegrias. Aí, Fabiane, participação de Leonardo Jardim, que, como eu disse, talvez não permaneça como técnico da Raposa na próxima temporada. Valeu, Milhose. A gente volta com você, Capri. Seguimos normalmente a programação do Apito Final aqui na Bandeirantes. Muito bom. Tá aí o trabalho da equipe Bandeirantes de Esportes, Luiz Fabiane, Bruno Milhose, Leandro Quesada, o Alexandre Pretzel, todo mundo aí trazendo pra você um panorama, tudo, né? Você não perdeu absolutamente nada do que rolou hoje nessa noite mágica, nessa noite emblemática e histórica da Neoquímica Arena, mais uma, classificando o Corinthians pra final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, o Vascão. Parada rapidíssima, a gente já volta aqui com o apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo.
Jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer. Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Os companheiros de equipe Felipe Fraga e Gaetano de Mauro serão os protagonistas de uma jornada única para decidir quem levantará o troféu dos campeões, tradição instituída pela Stock Car desde 2022. Os números atestam o protagonismo de Fraga e Gaetano ao longo do campeonato.
Na mesma Interlagos, que pode consagrá-lo como bicampeão neste fim de semana, o piloto, atualmente com 30 anos, nascido em Jacundá, no Pará, e criado em Palmas, Tocantins, tornou-se o mais jovem vencedor e o mais jovem campeão da história da Stock Car. Na atual temporada, Felipe conquistou 2 vitórias, uma delas na abertura do calendário, em maio, também em Interlagos, subiu 8 vezes ao pódio, marcou 2 poles e levantou o troféu Vivo Man of the Race de pontuador em 4 oportunidades. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Se posiciona, agarrou para a cobrança de falta, 2-0 para o time do Cruzeiro. Por enquanto o Cruzeiro está indo à final da Copa do Brasil. O Corinthians precisa de um gol, levantamento vem na segunda trave para André Ramalho. O toque de bola boa, passou por todo mundo, vai ser o gol do Corinthians! É lívido! Para a explosão da fiel torcida corintiana. No levantamento da segunda trave, André Ramalho subiu, Cássio tocou, a bola sobrou para o Bidu. Dentro da pequena área, ele de cabeça, ele até se agachou depois do toque do André Ramalho. Cássio toca na bola e o Bidu de cabeça cabeceou para o fundo da rede. Corinthians entra no jogo de novo. Agora Cruzeiro 2, Corinthians 1. Bidu. Gol de emoção maior do futebol e essa emoção, Bidu, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Bidu, Matheus Bidu pra pôr fogo no jogo. O detalhe até o Fabiani. Do baixinho atrevido, no meio dos gigantes da grande área, que é para muitos o melhor jogador do Corinthians com Dorival Júnior. Matheus Bidu, numa cabeçada rasteira quando o Cássio já estava batido, para colocar o Corinthians de volta no jogo. Explode a Neoquímica Arena, 2-1 no placar. E vem Bidon para a cobrança, se fizer o gol, o Corinthians está na final, o Cruzeiro eliminado. Hugo vai se transformando no herói do Corinthians. Vem para a cobrança, Bidon. Cássio no meio do gol. O Corinthians pode ir à final, bateu o Bidon, tá na final. Gol! Defendeu 2 pênaltis, Bidon bateu, deslocou o Cássio. O Corinthians está na final da Copa do Brasil. Hugo, você é o herói do Corinthians. Você é o herói do Corinthians, Hugo. Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional. Puma Rodrigues na bola. Se fizer, acaba. Se fizer, o Vasco está na final da Copa do Brasil. 3 passos. O destro Puma. Toma pouca distância. Fábio no gol. Puma partiu, bateu. O Vasco está na final da Copa do Brasil. Do torcedor Cruz Martino nos pênaltis. 3-4 pro Vasco, 3 pro Fluminense. O Vasco do motivador, o Vasco do competente, ex-exclusão de Fernando Diniz, dos heróis improváveis.
Pegou 2, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, pegou. Pumita converte. O Vasco está na final da Copa do Brasil para pegar o timão. Encontro de Cruz Maltino com o preto e branco corintiano. Final da Copa do Brasil definida. Explosão do torcedor Cruz Maltino, desabafa Coutinho. Thiago Silva lamenta, hein? Kennedy perdeu, Canóbio perdeu. E aí no Vasco só o Verratti perdeu. Puniu-se a péssima cobrança dos dois. Léo Jardim pegou 2. Pumita Rodrigues converteu o último. Deu Vasco na final. Ricardo Capriotti, a Copa do Brasil tem os seus 2 melhores colocados e finalistas definidos, viu, Capri? É isso, é isso. E terminou mais uma edição do Apito Final, que teve a produção do Pedro Cohen, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher. Tenham todos uma excelente semana, uma ótima segunda-feira e se preparem, porque olha, você já sabe, decisão é com a Bandeirantes. A gente vai viver uma semana de 2 jogos históricos e a gente, claro, com o microfone Bandeirantes vai contar a história do capítulo do futebol brasileiro mais uma vez para nossa audiência, para todos vocês, para corintianos, para vascaínos, para quem ama futebol, para quem gosta de futebol. Vai ser mais uma semana especial com todo o nosso time. Ótima semana, excelente segunda-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.